Vou só pegar minha agulha. Deem um ok aí, por favor, para que a gente possa seguir. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos ao 11º episódio do Trilhas Mentoria na série Empreendedorismo de Si Mesmo. E hoje a gente vai falar de um tema que, à primeira vista, pode ser que você tenha a impressão de que ele ainda está meio longe, está no futuro, mas não, ele já chegou e ele está tocando a sua vida diariamente. Se você mexe no celular com frequência, se você usa a rede social, se você participa de conferências como essa aqui do Trilhas, online, é porque a transformação digital já está na sua vida. E quem vai falar disso pra gente é a Isabela Rezende e Thiago Faquin, dois amigos muito queridos que eu tive a oportunidade de conhecer trabalhando num projeto de impacto social. E eles abraçaram a ideia do Trilhas, são voluntários do Trilhas com a gente, e hoje vão falar um pouquinho da experiência deles. Os dois trabalham com inovação e vão compartilhar com vocês um pouquinho da visão deles sobre o tema. Sejam bem-vindos e bola tá com vocês. Obrigado, Carol. Olá, obrigada, Carol. Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão aí, animados para o dia de hoje? Super animado. Ótimo. Certo. Hoje vai ser muito legal. Então, hoje a gente tem uma pequena agenda que a gente primeiro vai comentar o que é a transformação digital, daí a gente quebra sobre 3 lentes. Uma é uma lente de negócio, outra uma lente de experiência de pessoas e a outra a lente de tecnologia e no final a gente vai fazer um exercício de futurismo. Bem legal. Esse exercício é para casa, viu, gente? A gente vai passar para vocês e depois a gente vai marcar com as meninas um segundo encontro para a gente ver como é que foi esse exercício, se vocês fizeram, se gostaram e a gente revisar junto, tudo bem? Se vocês tiverem qualquer dúvida, tem algum chat aqui que o pessoal possa compartilhar as informações? Ou Isso, não a sei galera se vai mandando no chat. Se vocês não conseguirem ver, eu entro para poder avisar vocês das perguntas e eu vou dando... A gente vai monitorando e respondendo. Tranquilo. Legal. Combinado. Obrigada, pessoal. Então, vamos lá. Regras do jogo, né? Antes de começar aqui. Então, seja pontual. Estamos começando na hora que a gente marcou, né? Esteja presente. Então, ao longo da sessão, né? Procura não se distrair, ficar olhando no celular, outras coisas. Procure focar aqui para que a gente esteja presente. Pergunte, dê sua opinião. Aqui não tem resposta certa nem resposta errada. A gente está falando de temas como futurismo, por exemplo. Coisas que, enfim, ainda não estão totalmente materializadas às vezes, e é um mundo novo para todo mundo. Então, perguntem, né? É o momento de, enfim, de questionar, de perguntar. Não existe resposta certa e errada. Ninguém vai rir de ninguém e não tem ideia louca. Na verdade, tem ideia louca, mas quando a gente fala de tema de transformação digital, quanto mais louca a ideia, melhor. Então, estejam abertos para isso. Não tem expectativa de encontrar todas as respostas. A gente vai dar pistas para elas e faz parte do caminho de vocês, né? Uma trilha de empreendedorismo de si mesmo. Então, a gente dá alguns insights aqui, algumas coisas para que depois vocês possam buscar e se aprofundar naqueles temas que vocês gostarem mais. E divirtam-se, né? É um tema super legal, Muito né? gostoso. Então, acho que é isso. Primeira coisa, né? O que vocês entendem por transformação digital? O que é transformação digital para vocês? Tem alguma palavra, alguma frase, alguma coisa que vocês queiram colocar aqui, que vocês já ouviram, que vocês leram em algum lugar? Quando o nome aparece, o que vem à cabeça de vocês? O que vem à mente? Eu sempre imagino que é algo do tipo integrar a tecnologia a coisas que não tinham nada a ver, sabe? Legal. Tem muito disso. O que mais? Falando aqui, Estão colocando conexão, no chat ali, ó. Boa. Tá bom. Conexão, futuro, automatização. Legal. Isso tá muito em linha. Conexão, futuro, automatização, possibilidades. Bacana, pessoal. A gente colocou também o ponto da tecnologia, né? Isso. Tem tudo disso, mas não é apenas isso. É o que a gente vai falar agora, começando pela perspectiva de negócio. Exato. Quando a gente olha para o tema de transformação digital, vocês até já pensaram em outras coisas também, mas todo mundo acha, né? Boa parte das pessoas acham que transformação digital é só tecnologia. Então, por exemplo, a minha empresa lançou um app, né? Um aplicativo, então ela está fazendo transformação digital. Ou a minha empresa
agora tem um e-commerce, né? Tem um canal de vendas pela internet. Então, ela fez transformação digital. Ou agora está todo mundo trabalhando com home office, né? Trabalhando de casa. Então, fez transformação digital. Exato. Transformação digital, ela é muito mais do que simplesmente a aplicação de novas tecnologias, né? É uma forma nova de resolver problemas, olhando por diferentes perspectivas para encontrar soluções que não são intuitivas quando vistas apenas por uma lente. E quais são essas perspectivas, né, quando a gente fala de transformação digital? A gente trouxe aqui a visão que o Thiago trabalha na PwC, né, até o início desse ano eu trabalhava na PwC também, e a gente trouxe um pouco da visão que a própria PwC tem sobre a transformação digital, né, que são essas 3 letrinhas, o B, o X e o T. Então, o B é uma lente, né, a sigla em inglês, é uma lente do business, ou seja, do negócio. Então, é importante você olhar para os problemas sobre o ponto de vista do negócio. Então, por exemplo, uma empresa, entender o que é valioso para a empresa, né? O que é valioso para o negócio, o que alcança os objetivos, os desafios financeiros dessa empresa. Então, essa é a primeira lente, tá? A segunda lente é a lente da experiência, é uma lente super importante, ou seja, tem que ser desejável para as pessoas, né? Tem que ser algo que faça sentido para as pessoas, que elas tenham uma boa experiência e que não cause muita mudança. Essa questão das pessoas é algo super importante na transformação digital, né? Transformação digital não é sobre tecnologia, é muito mais sobre pessoas e sim, sobre como a tecnologia ela interfere, né? E ela facilita com que a gente atinja os objetivos dessas pessoas, as necessidades dessas pessoas e também dos negócios, né? A gente não pode fingir que o negócio não existe, no final tem que gerar algum valor para o negócio. Então, essa lente das pessoas é muito importante, ela é a principal lente nova, né? Que a gente vê quando fala de transformação digital. E, por fim, a questão das tecnologias, né? Então, é algo que é viável com o uso de tecnologias emergentes e existentes. E, no final, a gente vai falar um pouco sobre essas tecnologias, né? Quais são essas tecnologias que a gente chama de emergentes e que algumas pessoas já chamam de essenciais também. A gente vai falar um pouco sobre elas, mas, de forma geral, é isso. Existem várias definições diferentes, a gente trouxe essa porque talvez fique mais fácil de organizar e agora a gente vai focar, né, um pouquinho na visão de negócio, um pouquinho na visão de experiência, um pouquinho na visão de tecnologia, para que vocês tenham um pouco do todo. Mas a ideia aqui é que de certa forma, a transformação digital não é só sobre tecnologia, ela é também sobre pessoas e sobre como a utilização das tecnologias impacta na vida das pessoas, né? Enfim, na forma como elas interagem nos negócios, na sociedade, na política, na economia, em todos os cenários possíveis, né? E é interessante que esse daí é um tripé. É claro que existem outras formas de pensar, mas esse tripé é interessante ter isso em mente, porque tirando qualquer um desses, a transformação digital fica bamba. Você não dá para ter simplesmente uma boa experiência com tecnologia se você não tiver um negócio sustentável. Então, com que dinheiro você vai conseguir reinvestir na sua empresa? Com que dinheiro você vai conseguir gerar mais emprego, gerar novas soluções? Não dá para também ter um negócio legal com muita tecnologia, mas que não consiga pensar nas pessoas. Assim você não vai conseguir criar soluções que sejam focadas no usuário. E muito menos sem tecnologia. Então, é muito importante ter em mente esses 3 pilares. Tudo bem, pessoal? Tá claro por aqui? Se tiver qualquer pergunta, qualquer ponto, você pode avisar a gente, Renata, por favor? Aviso sim. Por hora, tá sem perguntas. Combinado. Então, vamos seguindo aqui. Então, primeiro, né, agora que a gente já sabe um pouco de qual é o conceito, a gente vai entrar falando um pouco de como a transformação digital tem impactado os negócios, né? Então, a gente traz aqui um gráficozinho que é bem famoso, né? A gente tem vários gráficos desses, e eles mostram, por exemplo, quanto tempo foi que determinado produto, ou determinada tecnologia, determinada solução demorou para atingir 50 milhões de usuários, né? A gente tem aqui uma comparação, por exemplo, o avião. O avião demorou 64 anos para atingir esse número de usuários. O automóvel, 62 anos. Telefone, 50 anos. Eletricidade, 46. Quer dizer, antigamente as coisas demoravam muito tempo, né? A gente teve uma série de revoluções aí, que a gente chama
das várias revoluções industriais, mas tudo demorava muito tempo. Nessa era que a gente está agora, né, na era de disrupção digital que a gente fala, as coisas acontecem muito rápido. Então, por exemplo, o Pokémon Go, não sei quem lembra aí, quem chegou a jogar na época da Copa, ele demorou 19 dias para atingir 50 milhões de usuários. Então, assim, é só tecnologia? Não, gente, é sobre pessoas. Quem é que está jogando Pokémon Go? São as pessoas. Foi um design todo feito com base nas pessoas, para que elas, né, se sentissem bem e tivessem vontade de jogar. Agora, por que a tecnologia é tão importante? Porque, pensa bem, se você não tivesse uma base de tecnologia, se você não tivesse, por exemplo, a internet, ou então o que a gente chama de cloud, né, que é quando você consegue armazenar os dados na nuvem, ou seja, a nuvem não é uma nuvem que está lá no céu, né? Quando você consegue armazenar os dados em algum lugar que não seja ali numa máquina sua, né? É alguma empresa, por exemplo, a Amazon ou a Google, que tem lá um monte de máquina e você pode pagar para armazenar os seus dados lá. Se a empresa que fez o Pokémon Go não tivesse como alugar aí essas máquinas, quanto mais as pessoas consomem os dados e o jogo, mais eles disponibilizam espaço, né? E, então, você tem um espaço, digamos, infinito, né? Porque quanto mais você paga, mais você usa o espaço. Não teria como atingir em 19 dias, imagina, 50 milhões de pessoas. Né? Exato. E você vê que é uma junção de várias tecnologias diferentes. Então, você vai pegando, por exemplo, computador, celular, internet, pega o Facebook, por exemplo, ele não consegue, o Facebook não existiria se não tivesse um programa muito forte de análise de dados por trás, de algoritmos. Então, a computação em nuvem, a internet, você ter cada vez capacidade computacional acelerada, você ter uma habilidade de analisar dados muito boa, tudo isso foi agregando, foi gerando cada vez mais, foi montando um em cima do outro, que hoje a gente consegue ver um Facebook, um WhatsApp, Netflix e várias outras tecnologias que conseguem agregar muito valor. Sim. Cada vez de maneira mais rápida. E tem um ponto que foi importante nesse ponto, né? Assim, tem algumas tecnologias que a gente vê hoje que elas já foram desenvolvidas há muito tempo, né? Só que o que acontecia? Antigamente, o custo delas era muito elevado. Então, por exemplo, lá na década de 70, o Moore, que era o presidente da Intel, na época, a Intel é uma, né, enfim, sempre foi aí fabricante de todos os processadores dos nossos computadores, ele criou o que o pessoal chama de Lei de Moore, né? Então, o que ele disse lá na década de 70? Que a cada 2 anos, né, primeiro era 1 ano e meio, depois ele corrigiu para 2 anos, a cada 2 anos a gente ia conseguir dobrar a capacidade computacional e mantendo o mesmo custo. Ou seja, o que isso diz para a gente, né? Que a partir do momento que o tempo vai passando, a gente vai conseguindo ter maior capacidade computacional sem aumentar o preço. Então, o que aconteceu? À medida que os anos foram passando, isso foi aumentando muito, né, de forma exponencial, que é uma palavra que a gente ouve muito agora, né, que é um aumento muito grande, muito disruptivo. Isso foi aumentando de uma forma muito acelerada e as empresas que antes não tinham capacidade de usar essas tecnologias nos seus negócios, elas puderam usar, porque as tecnologias ficaram muito mais baratas. Então, se você olha a comparação de preço de tecnologia de lá para cá, é uma diferença absurda. E isso também possibilitou que as empresas utilizassem essas tecnologias nos seus modelos de negócio para entregar valor para os seus clientes. E a gente vê de novo as três letrinhas e como que isso tem funcionado, tá? Se tiver algum ponto, vocês podem parar, tá, gente? Agora a gente vai falar sobre um pouco do que as empresas estão investindo quando a gente fala de jornada de transformação digital, né? Então, de novo, não é só um app, não é só trabalhar remoto, não é só isso, né? A gente tem aqui uma visão do Gartner, que é uma instituição super relevante, que faz uma série de pesquisas, uma instituição global, e eles têm uma visão de transformação digital que ela se divide em 4 tipos de possibilidades. Então, beleza, você quer falar de transformação digital, mas nem tudo é transformação digital. Tem uma parte disso que é otimização digital. O que é otimização? É você melhorar o que você já tem. Então, por exemplo, eu tenho um negócio hoje. Eu tenho, por exemplo, vamos supor, eu tenho uma pizzaria, né? E aí eu quero otimizar o meu negócio atual. Então, será que eu posso fazer, por exemplo, posso comprar uma máquina diferente para automatizar lá, por exemplo, uma máquina que ela já faz a massa para mim, né? Ela já fica sovando lá a massa
da pizza, eu não preciso fazer manual e com isso eu aumento a minha produtividade. Então, eu posso trabalhar com isso, que é o ponto que a gente está falando de aumento da produtividade ou da receita existente. Geralmente, isso é feito mais com automatização, melhorias no processo de produção, tá? Um outro ponto é a melhoria da experiência e do engajamento do consumidor, né? Então, por exemplo, o que eu posso fazer para melhorar a experiência do consumidor? Será que eu posso criar um aplicativo, por exemplo, e o consumidor ele já consegue se cadastrar e pedir a pizza? Ou será que eu posso ter uma base de cadastro das pessoas? E aí, quando a pessoa ligar para mim, pelo telefone dela, eu já sei quem ela é, eu já sei qual é o endereço, ao invés dela ter que falar, e eu já sei quais as pizzas que normalmente ela consome. Então, eu já pergunto para ela, olha, eu vi aqui que da última vez você pediu uma pizza disso, no endereço tal, e você é fulano. É isso mesmo? Posso mandar? A pessoa, poxa, né? Economizou um tempo meu. Então, você pode investir na experiência das pessoas. Isso que a gente chama de otimização. Quando a gente fala de transformação digital em si, a gente está falando de um negócio maior. Então, é você explorar um novo modelo de negócio, você explorar um novo modelo de operação. Então, por exemplo, uma empresa de energia elétrica, que antes, né, tinha lá as suas hidrelétricas e tudo mais, e que agora, por exemplo, ela quer investir em energia solar num modelo completamente novo, ou ela quer criar não sei se já ouviram falar disso, mas agora você consegue, a gente está tendo uma mudança na legislação e em muito pouco tempo vai ser possível a gente comprar energia, né? Não só da companhia de luz que está ali na sua cidade, né? Que é um modelo de monopólio, ou seja, você é obrigado a comprar daquela companhia, mas você pode comprar de qualquer outra companhia, você vai no aplicativo e fala, eu quero comprar tanto de energia da fulana de tal ou da companhia tal que fica lá do outro lado do Brasil, você vai poder fazer isso. Então, assim, é um modelo de negócio completamente diferente do que a gente tem hoje quando fala do mercado de energia. E é esse tipo de coisa que a gente está falando em transformação. É você explorar coisas totalmente diferentes do que estão hoje no seu negócio. Exato. Por exemplo, complementando até o exemplo que a Isa deu de pizzaria, você pode criar uma pizzaria que não tem nenhum lugar físico. Você pode simplesmente criar um aplicativo, um e-commerce, e você usa, por exemplo, uma cozinha compartilhada. Você envia um pedido para lá, essa cozinha compartilhada faz o seu pedido, você, por exemplo, pode fazer uma parceria com o Rappi, com o iFood, que vai entregar para você. Então, às vezes, você só fazer intermediação desse negócio. Você não precisa ter uma pizzaria física mesmo, você não precisa ter um funcionário, você simplesmente utiliza toda a tecnologia, vamos dizer, essa nova economia para gerar um novo modelo de negócio, por exemplo. Sim, é uma forma, né, um modelo de negócio de operação totalmente diferente, certo? Beleza, vamos passando aqui então. Esse slide aqui, gente, ele é super interessante, acho que vale a pena focar um pouquinho nele. A gente tem um livro que chama O Navegador dos Modelos de Negócio, né? Esse livro, ele mostra 55 tipos de modelos de negócios que as organizações usam e todas as organizações usam ou um desses modelos ou alguma combinação deles, né? E isso é muito legal, porque se você quer montar um negócio novo, você já tem ali uma lista, né, de receitas de vários modelos, quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos de cada um e alguns exemplos. O pessoal fez uma análise, tá? Acho que o pessoal da Accenture fez uma análise sobre esses 55 modelos de negócio e quais desses modelos que essas empresas inovadoras, essas empresas, né, mais utilizam. E eles viram que mais de 90% dos casos, eles utilizam esses 5 modelos de negócio. Então, beleza, quais são os 5 modelos de negócios que essas empresas mais utilizam? Isso aqui, assim, você quer criar um negócio, você quer dar uma ideia nova no lugar onde você está fazendo um estágio, ou você quer pensar em alguma coisa, não sei, pensar em uma ideia nova para vender para alguém? Isso aqui é aberto, gente, é mais para a gente ter ideias mesmo e tirar insights, tá? Então, são esses 5. Qual que é o primeiro modelo aqui? É o modelo que a gente chama de Razor and Blade, ou da navalha e da lâmina, né? Ele tem esse nome porque ele surgiu assim. Então, sabe aquela coisa da Gillette que você tem o cabinho e que você pode trocar a lâmina, né? Você troca a cabecinha e troca a lâmina. O que eles começaram a fazer nos Estados Unidos? Eles vendiam dessa forma, eles vendiam um cabinho todo emborrachado, cheio de coisa ali, e você só comprava as lâminas. E com isso, eles não ganhavam muito dinheiro no cabinho, eles ganhavam dinheiro com as lâminas.
Então, é um modelo em que você entra com algo que custa, que você vai ter uma margem pequena, né? Que não vai te dar muito lucro, mas a sua lucratividade está com aquele ponto aquele outro item que as pessoas vão comprar para poder utilizar com esse item principal. Mesma coisa é a máquina da Nespresso. Então, por exemplo, a máquina da Nespresso, para mim, ela é cara, né? Ela é bem carinha, mas assim, para eles, ela não é cara. Ela tem um preço ali próximo do custo de fabricação. Eles não ganham muito dinheiro. O negócio para eles não é rentável com a máquina da Nespresso. O negócio fica rentável quando eles vendem aquelas cápsulas. Então, é um modelo em que você tem uma entrada no mercado com algo mais barato, a pessoa vê, a máquina não está tão barata, né? O cabinho do Gillette não está tão caro, ou o cabinho do Gillette não está tão caro, você compra e depois você fica comprando toda a vida ali a reposição, né? Então, esse é o primeiro modelo que é bem utilizado. O segundo modelo, que está sendo muito, muito mesmo utilizado, é o modelo freemium. Modelo freemium, por que freemium? O free e o premium. O free, que é de graça, né? E o premium, que são algumas coisas adicionais que você tem que pagar para ter. Então, é alguma plataforma, né? Algum tipo de serviço que você oferece que é de graça, mas nessa versão de graça não tem todas as funcionalidades. Então, você tem que pagar mais para ter algumas funcionalidades específicas, tá? Um que tem sido muito, né? Que é bem famoso aí, na verdade, os três são bem famosos, né? Um é o LinkedIn. Então, por exemplo, a gente tem o perfil do LinkedIn. O meu, por exemplo, é de graça, né? Eu não pago nada e todo mundo foi entrando naquilo porque virou um boom, né? Só que o fato de ter aquele monte de gente ali, praticamente todo mundo que está no mercado de trabalho está cadastrado no LinkedIn, aquilo gera um valor, né? Os dados que estão ali têm um valor imenso, por exemplo, uma pessoa que trabalha com recrutamento e seleção. Então, essas pessoas, por exemplo, o RH, né? As áreas de recursos humanos das empresas, elas vão lá e elas pagam para ter um acesso a dados desses candidatos, né? Para quando elas colocarem lá as palavras-chave, quero isso, elas têm uma base dos candidatos que elas precisam. Da última vez que eu vi, o número de pessoas que pagavam para usar o LinkedIn, né? E eu estou falando aqui de RH, mas tem gente que é de vendas, né? Tem perfis mesmo de pessoas que estão procurando emprego, que elas conseguem ver mais dados sobre a vaga. Então, tem vários perfis diferentes. Influencers também, né? Tem gente que, economistas, empresários, CEOs, que vê muito valor em conseguir entender quem que é o público deles, quais são as publicações que são mais curtidas, etc. Exato. Então, tem vários perfis, né? E da última vez que eu vi, eram tipo 3% só das pessoas do LinkedIn pagavam para utilizar. E esses 3%, eles são capazes, né, de hoje tornar o negócio rentável. Então, o LinkedIn é um negócio rentável, sendo que só 3% das pessoas pagam para usar. É um modelo que você só consegue garantir que você vai ter gente pagando para usar, porque você tem aquela base gigantesca de pessoas que não pagam. Porque você ganha dinheiro com os dados dessas pessoas, né? No LinkedIn, principalmente, né? Não em todas as plataformas, mas no LinkedIn, principalmente, você não tiver aquele monte de gente usando de graça, os dados que você vai gerar não vão encantar as pessoas. Ninguém vai pagar por isso. Se tiver 10 pessoas lá dentro, eu vou pagar para ter uma análise de dados? Claro que não. Então, é um pouco disso, né? Um outro modelo é do Spotify. O Spotify, não sei para quem já utiliza aí, né? Você vai lá no início e você monta suas playlists e tal, ouve as músicas e ele fica te mandando propaganda. E as propagandas são um saco, assim, é insuportável você estar lá ouvindo música e ficar um monte de propaganda na sua cabeça. Então, o que acontece? Hoje, a taxa de conversão do Spotify, né, acho que é menos de um mês. Então, assim, em menos de um mês, a pessoa já enche o saco de ficar no grátis e já vai pagar para usar, porque ela não aguenta mais usar aquele negócio. Né? Então, é um outro modelo que também é nesse freemium, né? Você pode usar de graça, mas tem um monte de propaganda aí, a maioria das pessoas acaba pagando. E o terceiro exemplo é o Fortnite. Quem aí joga Fortnite? Não sei se alguém aqui conhece ou se joga. Fortnite é um jogo, tá? É o jogo, tipo, que deu um boom. Se vocês puderem pesquisar, depois qualquer coisa a gente pode mandar os links. É um negócio absurdo, é uma febre mundial, né? Tá dando um monte de confusão até com as empresas de cloud. Isso, com a Apple, com o Google, porque o Fortnite se tornou tão grande que eles não querem mais pagar a taxa que a Apple e o Google forçam no momento que você coloca o seu aplicativo na Apple Store ou na Google Store. Então, ele se torna tão forte que ele está querendo até romper ligação com esses dois gigantes. Nesse nível, né? Então, é um caso super interessante.
E o Fortnite, eles são absurdos, gente, sério. Olhem com mais calma, porque acho que ele exemplifica tudo que a gente está vendo nesse mundo de transformação digital. Por exemplo, o Netflix considera o Fortnite o principal concorrente dele. Não é a Amazon Prime, não é a Disney também está lançando não é outros modelos de assinar para ter o conteúdo. É o Fortnite porque eles vêm como entretenimento. Exato. Então não é outra plataforma de streaming, né? É esse porque é entretenimento e as pessoas estão buscando muito. O que é o Fortnite? É um jogo online. Você consegue se conectar com as pessoas, por exemplo, você consegue montar um grupo. Então eu estou jogando aqui com uma pessoa lá na Argentina, com uma pessoa lá em Londres, e o jogo é de graça. Então foi um boom. Só que o que as pessoas pagam? Elas pagam, por exemplo, pela roupa, né? Pela roupinha do personagem. Então, por exemplo, eu compro uma roupinha do meu personagem. Aí eles fazem parceria, acho que até acho que foi com a NBA que eles fizeram parceria, por exemplo, né? Que é de... E aí a NBA lançou roupinhas dos personagens como se fossem dos atletas. E aí você compra a roupinha. E parece que a roupinha, tipo assim, não sei se são 24 horas ou uma semana, que eles renovam todas as roupas. Então, se você não comprar naquele dia ou naquela semana, você não compra mais. Então, as pessoas ficam loucas querendo comprar e isso gera, né? Tem as roupinhas, mas tem várias outras coisas que você pode comprar. E isso gera uma febre absurda, né? Em crianças, adolescentes e também adultos. Então, é um super case que vale a pena acompanhar, tá? Acho que a gente vai ouvir cada vez mais falar do Fortnite. O terceiro modelo é o modelo de assinatura, né? O modelo de subscription, que é um modelo em que é um modelo muito, muito interessante, porque você tem uma previsibilidade da receita, né? Então, por exemplo, se você compra, vamos supor, lá na pizzaria, né? Se lá na pizzaria você tem um modelo em que a pessoa paga X e ela tem 3 pizzas por mês, num custo um pouco menor, para a pessoa às vezes é bom, né? Porque ela vai pagar menos, para quem já consome um monte de pizza mesmo é melhor, e para você é ótimo, porque beleza, você vai ter uma margem menor naquela pizza, mas você consegue ter uma previsibilidade de receita, porque você sabe que mês que vem aquele dinheiro das 3 pizzas daquela pessoa está garantido. Então, você consegue se planejar melhor, né? A gente tem vários clubes de assinaturas hoje e a maioria deles, né, o valor agregado que eles cobram é pela curadoria, né? Então, por exemplo, um clube de livros, né, que é o TAG, por exemplo, de experiências literárias. Eles escolhem para você os livros que você vai ler, eles fazem uma caixinha toda bonitinha, vem um monte de coisinhas, detalhamento do livro. Eles ajudam com uma capa diferenciada só para o TAG, eles fazem parceria com as livrarias ou com as editoras para fazer uma versão só para os assinantes da TAG. Exato. Então, assim, você cobra por aquilo. O Wine, por exemplo, é um clube de vinhos, né? Então, você consegue também ter ali a curadoria dos vinhos, né? Como é que chama especialistas em vinho? O sommelier, né? Então você tem as pessoas ali que são especialistas para te ajudar, enfim, são clubes de assinatura, né? São modelos de assinatura que também está sendo muito utilizado. E só tem um ponto para complementar, que eles também usam muito da psicologia humana, porque você se sente muito mais para você assinar, por exemplo, para você dar o passo inicial, uma decisão ali de assino ou não assino, depois que você assina, tem até vários estudos que falam que a pessoa está muito menos propensa a tomar uma decisão de ir lá e falar, eu quero cancelar. Então, se é algo que é recorrente, a pessoa geralmente a pessoa meio que desliga a chavinha na cabeça e fala, não, todo mês essa conta vai caindo e não tem problema. Ela dificilmente para todo mês para analisar as contas dela e fala, não, esse mês, por exemplo, eu não vou usar. Eu não posso não usar o tag por 2 meses, mas daqui no 3º mês eu vou voltar a usar. Putz, não vale a pena eu ter todo o trabalho de ir lá, cancelar a conta e depois no 3º mês voltar. Então eu vou deixar esses 2 meses que eu não vou usar muito, eu vou deixar pagando mesmo. E que nem a Isa falou, você cria toda uma receita recorrente que faz muita diferença em um mundo tão imprevisível. Inclusive, isso me fez lembrar de um caso que nem é de modelo de negócio tradicional, mas que é um negócio bem interessante e que mostra muito claro como é que funciona o comportamento das pessoas nesse sentido, né? É bem interessante esse ponto. Por exemplo, foi feita uma pesquisa, tem alguns países na Europa, e né, tem uma série de países e tal, e tinha alguns países que a taxa de pessoas que eram doadoras de órgãos era muito alta. E em outros países, a taxa de pessoas que eram doadoras de órgãos era muito baixa.
era tipo assim, de 90 e tantos para menos de 10%. São diferenças absurdas, né? Então as pessoas começaram a, né? Por quê, né? Por que que um país ali, um país do lado do outro, mais de 90% das pessoas são doadoras e no outro menos de 10%? Não faz muito sentido. E aí quando eles foram ver qual que era a diferença nesses países, né? Que um dos países, né, alguns dos países, o modelo é assim: se você quiser ser doador de órgãos, você tem que se cadastrar para ser doador. Nos outros era assim: o padrão, né, é você ser doador. Se você não quiser ser doador, você tem que ir lá e falar: não quero ser doador. E o peso para a pessoa, né, num país em que a maioria das pessoas é doadora, porque esse é o padrão. Você ir lá e falar que não quer ser doador é um negócio muito pesado, né? Exato. Então, assim, isso que não era tanto a questão de comportamento ou da vontade das pessoas de doar ou não. É questão do comportamento humano mesmo. Exato. Né? E nunca subestime a inércia das pessoas. As pessoas têm preguiça de fazer as coisas. Exato. Então, a pessoa vai ter que ir lá, ficar numa fila, preencher um monte de formulário, vou ter que justificar, vou ter que falar que não, eu não quero doar meus órgãos que poderiam ajudar outras pessoas. Além dessa questão de uma vergonha meio social que você vai ter que falar que, putz, eu não quero, sem ser por motivos religiosos ou de outras crenças, vou ter que ir lá e falar que não, eu simplesmente não quero. Tem todos esses pesos que as pessoas simplesmente não vão se dar o trabalho de passar essa dificuldade para falar que não quer. Exato. Acho que o maior exemplo, antes de mudar do modelo, é a academia, né? Quando você vai para esses modelos de estilo Smart Fit, você paga o valor anual porque eles fazem isso a gente aprende até quando você estuda profundamente, né, neurociência, neuromarketing, neuroeconomia, eles mostram muito claramente que eles têm um modelo que é para você não comprar. Então, eles têm um modelo mensal, mas eles não querem que você assine aquele modelo. Por isso que não tem vantagem nenhuma. E eles fazem você o anual porque eles sabem que você não vai cancelar a academia no meio, porque você vai ter esperança de voltar no mês que vem. Exatamente. Quem nunca pagou a academia? Exatamente. Eles geralmente colocam uma opção bem ruim perto da opção que eles querem que você compre, né? Vai falar, putz, você vai pagar, sério que você vai pagar R$20 por mês se você pode pagar 200 o ano todo? Poxa, pensa bem. Você ganha de eles graça. Já deixam selecionada a opção que eles querem, né? Grandona e a outra pequenininha. Os chiques de tudo que você pode ter de benefício, mas na verdade é porque eles não o seu pagamento mensal não tem vantagem nenhuma para eles. Exato. Eles querem recorrência. Só isso aí já dá uma história imensa. Tem aquela economia nudge, né, que chama. É bem interessante. O nudge, no inglês britânico, é um empurrãozinho. Então, é como se fosse assim, tipo, sabe aquele empurrãozinho que você dá para a pessoa comprar aquilo ali? E isso é aplicado em quase tudo na nossa vida e a gente é trouxa e fica seguindo esses padrões de comportamento, mas a realidade é que é isso mesmo. Né? Se vocês tiverem interesse depois nesse tema, a gente tem algumas sugestões de livros que falam bastante disso. Então, se no final vocês quiserem saber, a gente passa. Legal. Beleza, então, esse é o modelo de assinatura. Um outro modelo que a gente tem é o que a gente chama de multi-sided platform ou de plataforma multifacetada. O que é isso? Uma plataforma que conecta várias pessoas, né, com perfis diferentes. E aí a gente colocou aqui alguns exemplos clássicos, né, alguns dos principais clichês quando a gente fala de transformação digital: Airbnb, Uber, iFood. Então, por exemplo, o Airbnb tem quantas camas, né? A gente sempre ouve falar disso, né? É o que? Um hotel? Tem quantas camas? Nenhuma. O Uber tem quantos carros? Nenhum. Eu sei que o Uber tem carro, tá, gente? Mas assim, tem quantos carros? Não tem. O iFood tem comida? Não tem. Então, o que são essas empresas? Né? São empresas que são mediadoras. Então, elas constroem uma plataforma, elas identificam, por exemplo, que tem um monte de gente precisando disso, tem um monte de gente que oferece isso que essas outras pessoas estão precisando, e ela cria uma plataforma para fazer essa mediação, né? É um modelo que é clássico, né, da transformação digital, que é um dos que tem sido mais utilizados, e ele, inclusive, já tem sido muito questionado, porque agora as pessoas estão com uma tendência de desintermediação, né? Então, esses papéis dessas empresas que fazem isso já estão sendo questionados, né? Qual a necessidade dessas empresas? Dá para fazer isso em alguma coisa que não precise de um intermediador? Ou que tem uma plataforma grátis ou livre, open source, alguma coisa que dê para você conectar sem precisar pagar essa pessoa que está no meio? E não só por essa tendência, mas acho que também
pela capacidade dessas empresas de serem rentáveis, né? Por exemplo, a Uber, se você vê, a Uber só dá prejuízo. E aí um monte de gente, né? Um puta modelo de negócio, o pessoal, desculpa pelo palavrão, o pessoal só investe, coloca mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, e o dinheiro tá igual um ralo ali, né? Não dá lucro. Eles testam 1000 coisas e o negócio, a conta não fecha. Então, até que ponto que isso vai funcionar, né? Até que ponto que isso vai ser rentável? E se não for, que tipo de modelo que vai vir para substituir, né? É um ponto aí interessante. E o último modelo é o modelo de Robin Hood, né? Todo mundo conhece a história do Robin Hood, ele roubava dos ricos para dar para os pobres. Então, esse tipo de modelo é um modelo baseado, né, na história dele, e é um modelo em que você faz uma determinada compra e com isso você acaba que está ajudando alguém também. Então, a Toms, por exemplo, é uma empresa que fabrica calçados, e se você compra um calçado da Toms, a cada calçado que você compra, você automaticamente doa um outro calçado para uma pessoa que precise, que não tenha. Então, as propagandas deles são lindas, se vocês puderem dar uma olhada depois nos vídeos, a gente pode mandar o link para as meninas compartilharem com vocês também, mas são muito legais. O sapato eu acho horroroso, mas assim, o modelo é bem legal e a gente tem outras empresas trabalhando nesse tipo de modelo também, né? Eu já vi de comida, você comprar um alimento e ao mesmo tempo dar um alimento para uma pessoa que precisa, né? Agora na pandemia a gente tá vendo vários restaurantes que têm feito isso. Eu acho que um ponto legal... Pode falar, Carol. Não, eu ia perguntar se nesse caso eles colocam no custo o valor de 2 ou não, realmente eles diminuem a margem deles para fazerem a doação. Vocês têm noção disso ou não? Colocam no custo mesmo. Pode até ser que eles diminuam a margem, mas assim, quem está doando não é a empresa, é você. Tá. Então, a ideia é que você faça a doação. Tem alguns que são até interessantes. Eu não sei se você já viu se vocês já viram. Era até daqui de São Paulo, era uma ONG, eu esqueci o nome agora. Mas o que essa ONG fazia? Não sei se pode até se caracterizar como Robin Hood ou não. Mas eles faziam assim, por exemplo, você vai num restaurante que tem um prato muito grande. Às vezes aquele pratão de comida, né? Você não vai comer aquilo tudo. Então, o que eles faziam? Eles tinham uma porção menor de alguns pratos. E aí, essa diferença ali, né, do restante do prato, por exemplo, vamos supor que o prato tradicional seja 500 gramas de comida. Aí eles diminuem para 300 para as pessoas que comem pouco. Você chega lá e pede o prato de 300 e paga o valor de 500. É Robin Hood. Você paga o valor de 500. Você fala assim, eu não como 500 gramas, eu quero o prato com 300. Mas o preço é o mesmo. E essa diferença, o dinheiro vai para uma instituição que tenha como foco reduzir a fome. Então, é um modelo bem interessante, né? Que, enfim, pegou um nicho ali interessante. Se eu não vou comer 500 gramas, se eu vou jogar comida fora, por que eu vou, né? Qual é a intenção de eu fazer isso? Não tem motivo nenhum. Não tem motivo nenhum. E uma coisa que é legal, que a maioria das empresas hoje, ela não usa apenas um modelo de negócio. Então, ela junta e mistura todos esses e alguns outros. Então, pega o iFood, por exemplo. Ele atua da plataforma multifacetada. Mas ele também tem um lado que é o Robinhood, que você, às vezes, pode pagar R$5 a mais e eles vão e pagam, por exemplo, R$5 a mais do lado deles, que vai oferecer comida para uma instituição de caridade para pessoas que estão necessitadas. Você pode ter um freemium, que é, ao mesmo tempo, o lado premium é um modelo de assinatura. E, por exemplo, igual também o modelo da navalha e da lâmina, você pode ter um modelo de assinatura que você todo mês vai receber o pacote de gilete, de pós-barba, todo mês na sua casa. A mesma coisa da Nespresso, você vai receber todo mês um pacote de cápsulas que você prefere. Então, eles não atuam necessariamente independentes, né? Muitas vezes as empresas misturam esses modelos. Exato. Eu tenho uma dúvida sobre... Vocês chegaram a analisar o Gympass? Que eu acho que entrava no modelo de multi-sided plataforma, ali, uma plataforma multifacetada, porque o Gympass você pagava a mensalidade e você tinha acesso às academias. Exato. E na pandemia, não sei se vocês acompanharam, eles começaram a oferecer aulas gratuitas ao vivo e personal trainer, terapia. Né? E até psicólogo, assim, eu não cheguei a ver como funcionava, mas você pagava o mesmo valor e tinha acesso a várias coisas que eles fizeram parcerias, provavelmente. Então, eles devem ser um modelo híbrido hoje, né? Não sei como é que tá. Exato. Sim. E eles também são de assinatura, né?
Sim, porque você assinou uma vez para você cancelar e depois eu também já estive É aí. um parto. Verdade. Então é isso, né? Esse é o recorte que a gente fez, mais focado em modelo de negócio. Deu para ter uma clareza melhor de como é que estão funcionando os modelos de negócio nessa era aí da disrupção digital? Vamos passando então, viu? Bora lá, deu sim. A galera tá trocando aqui bastante no chat, várias opiniões, tá bem interessante, tá bem rico aqui Legal. a troca, mas nada que eu no esporte depois mande para vocês também, viu? Tá, Beleza. Então agora a gente vai falar sobre como que a transformação digital impacta as pessoas. Porque no final, a gente vê hoje os grandes negócios ou as coisas as tecnologias, tudo que está andando, é aquilo que tem um foco nas pessoas, aquilo que consegue realmente dar uma solução e consegue melhorar a vida das pessoas. Então aqui a gente vai usar um pouquinho uma pesquisa que a PwC fez, chamada Experiência é Tudo. Eu acredito que está disponível na internet. Se não tiver, eu acredito que pode compartilhar depois. O objetivo da pesquisa era entender como é que as pessoas, isso no nível global, como que a interação, como é que a experiência de compra afeta o cliente, como é que cada um desses locais entende a interação no momento da compra, como é que a experiência de compra afeta o consumidor. Então, aqui a gente tirou 5 grandes conclusões da pesquisa, né? Que a experiência é muito valorizada pelas pessoas no nível global, que as empresas terem foco, especialmente foco no cliente, é essencial, que você ter uma interação humana, hoje é um pouquinho difícil, mas mesmo por meios digitais, você ter uma relação humanizada é muito importante, que às vezes apenas uma experiência ruim é capaz de afastar seus clientes para sempre, e que não é questão de só adolescente que vai consumir produto, uma experiência boa, ou só pessoas mais velhas que vão se importar com um atendimento melhor. Não, uma boa experiência afeta todas as gerações. E a gente vai dar um foco um pouquinho maior na geração Z, que a gente entende que os participantes do Trilhas fazem parte, até para eles terem um conhecimento melhor. Então, aqui foi o resultado global. Dá para ver que dos principais países, o Brasil foi o grande campeão, é o país que mais valoriza a experiência na decisão de compra. Quando ele vai tomar uma decisão de onde que eu vou comprar, o que que eu vou comprar, o brasileiro, dentre vários países importantes, foi o que considerou a experiência de compra o mais relevante. Aqui. A gente pode passar. Então, para exemplificar isso, acho que só para ver aqui a legenda, o que está em... Pessoal, que a legenda sumiu um pouquinho. Desculpa. Não tem problema. Não está indo. Aqui. Então, o em vermelho é o global e o em preto é o Brasil, para ver a diferença de quanto cada um, em média, está disposto a pagar a mais se tiver uma experiência legal. Então, o resumo que a gente achou é que, por exemplo, o brasileiro aceitaria pagar até 23% a mais se tiver uma boa experiência. A gente vê isso em um simples café, num hotel, num exame físico, em um jantar, em uma passagem de avião, em um plano de celular, em um seguro, em roupas, numa assinatura de TV. Então, o brasileiro, via de regra, gosta de ser bem atendido e aceita pagar a mais para ser bem atendido. Isso é consideravelmente a mais quando comparando com outros países. Eu acho que, assim, né, elucubrando um pouco, o brasileiro é muito relacional, né? A gente é muito humano, assim, a gente gosta dessas coisas humanizadas, né? Às vezes tem outros lugares que, pela própria cultura, o pessoal é um pouco mais frio, né? Distante, um pouco mais contido, mais distante. Então, aquela coisa mais formal no atendimento, né? Exato. Aqui não, é tudo... não sei o que, e aí, não, você vai calor ficar amigo de humano, todo mundo. Simpatia, você sentir que a pessoa te tratou bem, te deu atenção, realmente supriu todas as necessidades e também atendeu você de acordo com o que você pediu. Então,
tem casos que você vai querer um pouquinho mais de distância de espaço, tem casos que você vai querer uma sugestão, você vai querer realmente saber a opinião do vendedor, mas tudo isso forma a experiência que a pessoa vai ter. Isso considerando tanto meios digitais como meios físicos. Então, e até principalmente a maioria das pessoas, não foi o foco dessa pesquisa, a gente tem outras que falam sobre isso, a importância de você se sentir bem tratado e ter uma experiência agradável em todos os elos da cadeia. Então, você pode ir numa loja física, comprar, e se você quer e você espera ser muito bem atendido, você pode ir para sua casa, que vamos dizer, você pediu e vai ser entregue na sua casa. Toda a experiência de você acompanhar onde está o seu pedido, de uma maneira, puxa, você sabe que é o Thiago, que mora perto do Sírio-Libanês, que você pediu tal produto, a gente tem a expectativa que vai ser entregue nesse horário, você falou com o vendedor tal, que você precisa de ajuda para montar esse equipamento. Então, você tem uma experiência praticamente sem fricção, que a gente chama, né? Você tem uma experiência, parece que é uma coisa só, parece que você está conversando com a pessoa, em todos os elos todos os momentos da compra e até o consumo, a entrega do produto, é muito importante. E o brasileiro valoriza isso acima da média. Tem um ponto, Thiago, que é interessante, que isso que você falou, né? Que é algo que tem sido um desafio muito agora, principalmente na época da pandemia, né? Várias empresas, elas só tinham, principalmente empresas do varejo, né? Elas só tinham a venda física, né? Em lojas físicas. E aí, com essa história da pandemia, todo mundo foi para casa, né? Ou boa parte da população, as empresas começaram a abrir as lojas online, né? O e-commerce. E em muitos casos existe um descasamento muito grande, né? Você não sente que está comprando a mesma loja na loja física e na loja virtual. E aí é isso que a gente comenta, né? Assim, tem um conceito hoje que a gente chama de omnichannel, ou a omnicanalidade, né, em português. O que é isso? É em todos os pontos de contato, né, em todos os canais, você ter essa experiência única. Isso tem sido um desafio muito grande para as empresas, principalmente para essas que não estavam preparadas para isso e que saíram abrindo e-commerce aí de qualquer jeito na pandemia e que agora estão tendo muito problema com a experiência dos consumidores. Exato. E depois, quando voltar, né, tudo ao normal, né, se Deus quiser vai ter aí uma vacina e tudo mais, como é que vai ser? Será que essas empresas vão recuperar os clientes nas lojas físicas agora que eles tiveram uma experiência horrorosa nos canais digitais? Não sei. Exato. Né? Provavelmente não. Exato. E até outro ponto, até conectando com o que a gente falou lá no começo, por exemplo, tecnologia. Quantas vezes vocês já não ligaram para algum lugar e vocês tiveram que repetir a mesma informação 10 mil vezes? Vocês ligaram, por exemplo, tiveram um problema numa loja. Poxa, meu pedido não foi entregue no prazo, ou foi entregue errado, por exemplo, um defeito. Poxa, mas quem você é? Qual que é o seu pedido? Com quem você comprou? Aonde? Qual que era a previsão? Pô, é a terceira vez que eu estou te ligando, vocês que deveriam saber isso. Esse é um exemplo, além de omnichannel, que você comprou na loja física, mas você está falando pelo WhatsApp, você está falando pelo site, você está falando pelo aplicativo com o vendedor. E é esperado, para você ter uma experiência cada vez mais agradável, que você use os dados dos seus consumidores de uma maneira responsável e que facilite essa experiência que ele vai ter. Então, aqui, com o slide que a gente colocou, né? Cerca de 80% dos consumidores apontam eficiência, que é muito você fazer cada vez melhor. Então, você não precisa gastar os primeiros 5 minutos da ligação repetindo os mesmos dados que a empresa já deveria saber. É conveniência, muitas vezes, as empresas anteciparem alguns problemas ou te possibilitar uma facilidade, você não ter que se preocupar com alguma forma. Às vezes as pessoas, como a gente já mostrou, especialmente brasileiros, estão dispostos a pagar mais por uma conveniência, e um atendimento como elemento mais importante de uma experiência positiva. Então, você ter uma pessoa muitas vezes que é empática, você ter um atendimento humano. Acho que passa muitas vezes exemplos na internet de atendimentos do Nubank, de pessoas que tiveram algum tipo de imprevisto financeiro, tiveram que pagar uma despesa médica, foram demitidos dos seus trabalhos, tiveram algum tipo de imprevisto mesmo, e que ao comunicar ao banco que eu não vou conseguir pagar totalmente a fatura do meu cartão de crédito esse mês porque eu tive tal tipo de
imprevisto. Como que a gente pode fazer? Você tem um atendimento eficiente, que vai ser muito rápido, você vai ter uma conveniência de fazer tudo pelo aplicativo ou no telefone, da maneira que você preferir, e um atendimento super humanizado, que a gente vê print de atendente que vai lá e manda um presente. Por exemplo, eu vi um caso de uma pessoa que teve que gastar dinheiro com o atendimento do seu animalzinho de estimação. Então, eles perdoaram a dívida porque eles sabiam do juro do cartão de crédito, do rotativo, porque eles sabiam que a pessoa era uma boa pagadora, e como elas souberam que o pagamento, o dinheiro que não foi pago, foi direcionado para pagar o tratamento do animalzinho, eles mandaram um pacote com brinquedinhos, com uma ração, de uma maneira que a gente entende a dor de você, a gente entende que você é um cliente bom, a gente entende que coisas imprevistas acontecem e a gente está aqui para te apoiar nesse momento. Então, como é que você não vai fidelizar? Como é que você não vai dar uma experiência boa fazendo esse tipo de atendimento, não é verdade? Inclusive, nesse caso que você falou, eu acho que no Nubank, pelo que eu li, eles têm um orçamento. Então, os atendentes já têm um orçamento que está já aprovado para eles por mês, né? Obviamente, Alguém está ouvindo? Se eu falar, alguém está ouvindo? Sim? Oi, agora eu Então, ouço. acho que Eu quem acho que eu caiu caí. foi vendo. o... Não, eu acho que foram eles que caíram, cara, porque para mim continua funcionando aqui. Tem que Pra ver mim com travou eles lá. Você manda uma totalmente. mensagenzinha para eles, cara? Por favor? Mando sim. Pra mim, eu achei que tinha caído também. Não, que não parou a gravação em momento algum, então não caiu. Foram eles mesmo que deu... Ah, voltaram. Meninos, vocês Opa. caíram. Peraí que eu vou ter que colocar vocês como... Deixa eu ver se vocês já entraram como co-host. Já entraram como co-host. Então beleza. Opa, então, peraí. vamos lá. Onde que caiu? Onde que parou? Tava nessa tela? Peraí, deixa eu só voltar aqui para eu ver. Que eu printei até para poder não me perder, porque é muita informação. Peraí. Tava no anterior, se não me engano. Anterior? Então, só para... Opa! Para mim, caiu na anterior. Aí, Então, não você sei se para os ouviram meninos, até tá? Mas para mim foi a última coisa que eu vi foi essa. Ah, tá bom. A gente estava falando do Nubank. Acho que foi a última coisa que a gente falou desse slide. Do orçamento que eles têm para isso. Isso vocês pegaram? Eu peguei. Não sei se chegou para os Isso. meninos, porque cada um tava num áudio aqui. Eu tô só conferindo com eles. Amy, você ouviu? Eu ouvi, a última coisa beleza. que Foi foi exatamente falado foi do saldo do Nubank para então beleza. Tranquilo. Então não perdeu. Então realmente foi a última coisa que a gente falou. E então aqui, avançando, a gente tenta pegar o que leva uma pessoa a gastar contra a marca, né? A gente entende que preço e qualidade são essenciais, mas o preço, e daí juntando tudo, experiência, qualidade, preço, é muito relevante, porque não pode dissociar também esses fatores. Então a gente vê que o brasileiro de novo, são as bolinhas em preto, comparando com o global, ele está muito mais disposto a trocar se ele enxerga que a empresa não é confiável, se você tem um atendimento hostil, se os funcionários têm atitudes desagradáveis, se eles enxergam que a empresa não protege os dados do cliente, se você vai ter que esperar muito tempo ou que você vai numa loja, por exemplo, e o produto não está mais disponível. São especialmente itens ligados à experiência do consumo. A você, geralmente, quando a gente faz um projeto, por exemplo, de jornada do consumidor, a gente enxerga todos esses elos que são possíveis pontos que o cliente pode desistir da compra.
Então, às vezes, uma compra online hoje, se você pega um site que não tem uma boa experiência de uso, às vezes é muita informação, os produtos não estão explicados de uma maneira clara, você não sabe o preço. São vários pontos dentro da jornada, isso desde a hora que você entra no site até o ponto lá que você confirma o pedido com os dados financeiros do meio de pagamento e tudo mais. São vários pontos que o cliente pode desistir, isso tanto no meio digital como no meio físico. Você pode visitar uma loja, você pode gostar de um produto, mas pelo fato de ter uma fila, você pode ir embora. Às vezes, por ter uma pessoa que não te atendeu bem, você pode ir embora. São vários pontos que o brasileiro considera muito importante na hora de decisão de compra. Aqui, também para mostrar especialmente como o brasileiro e aqui as nações, o comportamento do pessoal da América Latina é diferente do global. A gente está muito mais disposto a parar de consumir produto, comprar de uma empresa após uma experiência ruim do que a média global. Então, isso cria uma pressão muito grande nas empresas, em nós mesmos, para a gente sempre estar mostrando o nosso melhor, todos os dias. Então, às vezes, uma única experiência ruim pode fazer com que metade da nossa clientela desapareça de um dia para a noite. Então, é muito importante essa parte de você realmente ter um foco nas pessoas, né? Que o termo que o pessoal geralmente usa é o customer centric, né? Você está totalmente centrado no cliente. Então, você não cria uma empresa para que os processos, para que tudo mais faça sentido para a empresa. Você tem que criar tudo no entorno que faça sentido para as pessoas que vão consumir, tanto os clientes, consumidores, como os próprios funcionários também. Tem que fazer sentido para as pessoas da empresa. E não, muitas vezes, por exemplo, você vai deixar, por exemplo, de dar um benefício, porque é custoso financeiramente, mas que você vê que as pessoas valorizam muito um benefício, por exemplo, de saúde. Poxa, é uma atitude que financeiramente faz muito sentido, mas que pode desengajar os próprios funcionários, os próprios colaboradores da empresa, e pode cair muito mal para os consumidores também. A experiência, tem uma outra pesquisa que fala que a experiência do funcionário vai afetar muito a experiência do consumidor. Então, essas coisas estão muito ligadas. Esse ponto que você comentou é interessante, né? Porque não serve só para a empresa, serve para a gente também, né? Nas nossas próprias relações. Por exemplo, você tem a gente trabalha com consultoria. Se você vai lá e faz uma determinada apresentação para um cliente de alguma coisa, e assim, e ele não gosta ali, ou até, né, nas próprias relações pessoais, a chance da pessoa mudar a opinião sobre você e sobre as coisas que você está oferecendo é muito pequena, Exato. Né? É difícil. A gente até experimenta casos de que alguns profissionais muito competentes são pedidos, a empresa solicita que mude o quadro de profissionais do time da consultoria por problemas de relacionamento. Exato. Porque às vezes é uma pessoa que não sabe se comunicar bem, uma pessoa que tem um comportamento hostil. Então, isso acaba refletindo até na própria empresa. Poxa, os funcionários da empresa X são mal educados. Poxa, eles são inteligentes, eles sabem o que eles estão falando, mas eles não têm o menor tato na hora de falar, eles não conseguem se expressar bem, eles não conseguem tratar outras pessoas de uma maneira adequada. Isso acaba refletindo no indivíduo e na empresa. Aqui também é outra diferença entre qual que é quando a gente está tomando uma decisão de compra, quais são os principais setores que tem uma diferença enorme entre qual que era a expectativa dos clientes e qual que realmente foi o que foi entregue, né? Então, a gente vê, por exemplo, empresas aéreas, provedores de saúde. Acho que provedor de saúde a grande maioria já teve algum contato muito ruim, seja uma empresa do setor público, seja uma empresa do setor privado, de que você estava passando por um momento super difícil, você precisava de um atendimento muitas vezes humanizado, você precisava de um atendimento rápido, você se sentiu maltratado, você se sentiu menosprezado, você sentiu que você era apenas uma pessoa entre tantas,
que a sua dor, que a sua dificuldade não foi valorizada por quem estava prestando esse atendimento. Então, tem alguns setores, e banco, por exemplo, o pessoal é mais novo, mas acho que nós aqui já pegamos uma época que você tinha que ir em filas intermináveis, de contas que as pessoas do banco não sabiam explicar por que você estava sendo debitado algum tipo de tarifa, algum tipo de taxa. Você poderia passar por uma situação que o seu cartão era clonado e a empresa simplesmente não dava o devido importância. Então, tem vários setores que ainda há muita oportunidade, daí até com uma visão mais empreendedora, tem muita oportunidade de dar boas experiências para os consumidores. Exato. É quase um meme, né, da expectativa versus realidade. Dá para fazer vários memes com esse tema. Muitos. E aqui a gente vai entrar na parte de geração, porque tem muito uma visão, agora está se quebrando um pouco, mas que o pessoal jovem não sai do celular. Bom, eu vejo muito avós, meus pais, tios, etc., valorizando tanto maneiras antigas de trabalho, né, de vender, de experimentar coisas. Mas como que é realmente a geração Z, né, que a gente chama? O que realmente o pessoal valoriza? E até outras pesquisas mostram que não é tão diferente de outras gerações. Mas vamos dar uma aprofundada para entender quais são os principais pontos. População em geral, 54% tem algum tipo de experiência, faz algum tipo de coisa em dispositivos móveis, seja um celular, um tablet. A geração Z essa facilidade de você fazer tudo de um celular, um tablet, de dispositivos móveis. É uma geração que valoriza bastante entretenimento, então a gente falou mais cedo do Fortnite, a gente vê o Netflix, vê outros modelos que valorizam muito a questão da diversão, do entretenimento. Cada vez mais a parte de design, que muitas vezes não é apenas uma questão de ser bonito, mas é um aspecto prático, você tem uma navegação fácil, e até tem campos hoje que falam de design de experiência. Então, poxa, será que até em meios físicos, será que tem algum jeito de a gente facilitar a experiência que o nosso consumidor vai ter na nossa loja física? Então, a gente vê hoje muitos mercados aqui no Brasil estão disponibilizando aquele meio que você mesmo pode passar a sua compra sem precisar entrar numa fila grande. Às vezes você está lá com 3, 4 itens, por que você vai ter que entrar numa fila super grande se você mesmo consegue passar o item no leitor e guardar sua compra e pagar tranquilamente? Então, esse é um exemplo de um design que vai fazer cada vez mais sentido para a geração Z. São empresas são pessoas, desculpa, que tendem a ficar cada vez mais fidelizados às empresas. Então, até entrando num contexto de social, de governança, de meio ambiente, cada vez empresas que demonstrem um engajamento melhor, um tratamento melhor dos clientes, dos próprios funcionários, do meio ambiente, vão fidelizar cada vez mais, até porque já é uma geração que está mais disposta a permanecer com as empresas, se elas se mostrarem dignas da pessoa permanecer. Tem aqui daí a diferença, né? Como da pesquisa de 2017 para 2018. Então, aqui a gente fala da pesquisa de 2017, a gente mostra que as pessoas já estão cada vez mais, já deu um pulo muito grande entre uma pesquisa e outra em relação à fidelidade. Isso, ao longo dos anos, a tendência é que isso continue crescendo. Então, também é uma geração que tende a confiar mais. A gente vê pessoas muito mais dispostas a experimentar novas marcas, experimentar novas oportunidades de produtos, que até confiar os dados delas a outras empresas. E também é uma geração que liga muito mais a sua personalidade, os seus valores às marcas. Então, ela não vai consumir uma empresa que ela não se identifica. Se é uma empresa que, por exemplo, se é uma pessoa que valoriza muito o lado
ambiental, ela não vai consumir, ela vai pensar 2 vezes antes de consumir uma empresa que é notoriamente uma desmatadora. Ou se é uma pessoa muito ligada ao aspecto social, ela não vai consumir um produto que há suspeitas de trabalho escravo ou trabalho infantil, por exemplo. Esse ponto é muito relevante, né? Quando a gente fala do mundo de hoje, né? Antigamente as empresas produziam determinados produtos ou serviços e era assim, as empresas ofertavam, né? E elas vendiam aquilo para os clientes. Hoje em dia, mudou um pouco a lógica, né? Não são as empresas que vendem para os clientes, são os clientes que compram das empresas. E eles compram das empresas que eles confiam, que eles acreditam. E assim, você tem muitas ofertas, né? Não tem mais aquela coisa de, é só aquele fornecedor que faz aquilo. Muita gente faz, você consegue achar 100 diferentes pessoas que fazem. No Brasil, fora, você consegue comprar por qualquer tipo de coisa. Então, assim, você não compra o produto ou o serviço, você compra a empresa, você compra a marca. Você compra o impacto que aquela marca causa no ambiente, nas pessoas, na sociedade. Por isso que a gente está vendo tanta cultura do cancelamento, né? Que, enfim, tem uma série de discussões sobre isso e, na minha opinião pessoal, às vezes é até um pouco exagerado, né? Dependendo, às vezes cancelar uma pessoa, então, dependendo do que for, né? Na minha opinião, todo mundo erra e é meio forte você cancelar uma pessoa por conta de um erro que ela cometeu, às vezes, mas do ponto de vista de empresa, se uma empresa não se comporta da forma ética, da forma que você gostaria, você vai comprar de outra, e é tão simples quanto isso, né? E eu acho que faz muito sentido. Se tem 100 empresas vendendo uma coisa, você vai comprar da que está escravizando os funcionários, ou você vai comprar da outra que tem uma pegada mais, né? Sustentável e tudo mais. Eu vou comprar da sustentável. Obviamente que isso ainda não está tão difundido, porque muitas vezes as empresas que têm um impacto mais positivo, elas ainda são caras, né? Muitas delas ainda são muito caras, então infelizmente não é todo mundo que tem acesso, mas a partir do momento que você consegue né, não usar só o preço como fator de definição da sua compra, você acaba migrando cada vez mais para aquelas empresas que você tem que ter um impacto que faça sentido, que você compre a empresa como um todo. Exato. E até entrando no ponto que a gente falou antes, tem muitas coisas que são afetadas por tecnologia. Então, ao longo do tempo, uma tecnologia, por exemplo, uma energia cada vez mais limpa, uma empresa que usa carvão como principal matriz de energia, e uma empresa que usa uma energia eólica, daqui a pouco vai ficar cada vez mais parecido o preço e vai ter um momento que a energia de carvão vai ficar mais cara porque ela é mais danosa ao meio ambiente. Então, com o avanço tecnológico, empresas que hoje estão mais caras tendem a ficar mais baratas e conseguir ficar mais competitivas. Exato. E aqui fica vamos dizer, a provocação final dessa parte de pessoas, que como que, com base em tudo isso, como é que você consegue transformar? Se você está pronto para transformar o seu dia a dia com esse foco da experiência, como é que você pode usar todos esses pontos no seu estudo, no seu estágio, no seu negócio, como é que você pode implementar isso para mudar o seu dia a dia e das pessoas que estão no seu entorno? Isso é mais uma provocação, né? E aí a gente termina, né, essa fase essa parte aqui falando um pouco de experiência. Então a gente já falou do B, né, dos negócios, do business. A gente já falou das pessoas, da experiência. E agora a gente vai fazer uma parte sobre tecnologia. E aí a gente, nessa parte especificamente, a gente queria ouvir um pouco de vocês também, para ver se vocês conhecem, né, essas tecnologias. A gente vai falar das tecnologias essenciais, né, ou tecnologias emergentes, né. A PwC fez um estudo com o Fórum Econômico Mundial e o estudo foi o seguinte, né, eles olharam para todas essas tecnologias, são milhares de tecnologias disponíveis, algumas novas, outras nem tão novas, e eles falaram assim, beleza, de todas essas tecnologias, quais são as que a gente acha que vão impactar mais os negócios, né? E aí eles selecionaram 8 e a gente queria falar aqui sobre essas 8, tá bem? Então, a primeira é essa aqui. O que vocês acham que é isso aqui? O que isso lembra vocês? O que isso lembra vocês? Que máquina é essa aqui no cantinho? Deixa eu ver se eu consigo abrir o bate-papo aqui. Fita. Essa máquina aqui faz o quê? Ó,
todas essas pecinhas aqui saíram dessa máquina. Boa. É boa, pessoal. Impressora 3D. Gente, vocês sabiam que a impressora 3D, que a tecnologia da impressora 3D, se não me engano, ela existe desde a década de 60. E é praticamente a mesma tecnologia. Só que lá na época era caríssimo. Hoje em dia, né? Em tudo quanto é lugar tem impressora 3D. O que vocês já viram aí de aplicação da impressora 3D? Parece mesmo. Parece uma fita mesmo, você tem razão. Próteses. Boa. Então, próteses, gente, já tem várias próteses, né, médicas que estão sendo desenvolvidas com impressora 3D. EPIs, né, equipamentos de proteção intelectual. Proteção individual, peças mecânicas. Esse ponto das peças mecânicas, por exemplo, né, antigamente as empresas tinham, vamos supor, você tem uma fábrica de automóveis, né? E aí tem várias peças lá que, por exemplo, se faltar aquela peça, para toda a sua linha de produção. Então, você tem que ter um estoque gigantesco de peças de reposição. Exato. Hoje em dia, às vezes, você não precisa ter aquele monte de estoque de peça. Você tem lá a sua impressora 3D, faltou uma peça, você vai lá, imprime e coloca e pronto, né? Exato. Quando eu estava na faculdade, eu fiz um estágio numa montadora de caminhões e era muito engraçado, que às vezes dava um pau na linha de produção e, por ser uma empresa multinacional, às vezes tinha peça que tinha que vir de fora do país. Então, às vezes era um caminhão que parava de ser produzido por 2 semanas, porque até chegar de navio aquela peça ia demorar 2 semanas e olha o custo que isso gera, sendo que você poderia ter tranquilamente uma impressora 3D e fabricar aquela peça em questão, às vezes, de horas. Exato. Então, é um pouco disso, né? Que a gente já, né? Que vocês já falaram, as impressoras 3D. Então, você pode criar aí um processo, né? Um objeto tridimensional, né? Em 3 dimensões. E como é que isso funciona, né? Você tem um programa de computador em que tem lá todo o desenho da peça. Inclusive, hoje você já consegue baixar vários de graça na internet, né? Várias peças. E os próprios fabricantes, às vezes, já dão, por exemplo, você compra X de peça, mas se precisar de alguma outra peça para reposição, você tem. Que às vezes até sai mais caro também imprimir, né? Então, dependendo da peça, você não vai imprimir todo. Você compra um lote, mas se faltar algum, ou se der algum defeito, você imprime. E aí, você vai tendo uma impressão de camadas sobrepostas ali. É interessante porque, por exemplo, hoje, a Barilla, que é uma marca de macarrão, ela já tem uma máquina em que restaurantes de luxo conseguem imprimir o macarrão num formato específico. Tipo, quero fazer um prato diferente, aí eu imprimo o macarrão num formato de uma borboleta, sei lá. Estou chutando aqui, mas assim, não é só plástico ou metal, né? A gente tem impressão de macarrão. Tem vários outros tipos de elementos ali que você consegue imprimir. O que o pessoal está comentando muito agora é de impressão de casa, né? Por exemplo, para construir uma casa, provavelmente no futuro as pessoas vão imprimir a casa, né? As peças da casa e vão depois só montando. Isso. O pessoal falou aqui um fígado funcional com impressora 3D, o Emerson falou. Olha que legal. Que legal, né? Legal. Nossa, muito interessante. Não conhecia essa. Não conhecia essa. Que legal. Que dentro daquela ideia das próteses, né? Super interessante, pessoal. Então é isso, modelos de arquitetura, peças de posição, protótipos, manufatura complexa, né? Próteses, fígados, tem tudo, né, gente? Muito interessante. Tem uma pessoa aqui que... Acho que é Renata. Quem foi? A Renata? Acho que foi a Renata. Que vai imprimir comida. Fui eu, gente. Eu quero imprimir comida em casa, pelo amor de Deus. Gente, olha que maravilhoso. Claro que não tem custo-benefício nenhum, né, gente? Mas no meu caso, né? Por hora. Então é isso. Essas são as impressoras 3D, né? O segundo ponto, a gente colocou aqui a Luísa, né, da Magalu, que é uma assistente virtual, assim como ela, a gente tem, por exemplo, a Siri ou a Alexa, tem uma série, né, de assistentes virtuais aí. E que tipo de tecnologia que vocês acham que é utilizada para essas assistentes virtuais? Tem o caso da Sofia também, né? Da Sofia. Inteligência artificial, é isso aí. É isso aí, pessoal, inteligência artificial. O que é inteligência artificial, né? Na verdade, a inteligência artificial é um nome muito amplo, né? Tem um monte de coisa que você pode colocar dentro desse guarda-chuva de
de inteligência artificial, né? Mas, de certa forma, são tecnologias que podem aprender nos ambientes em que elas estão inseridos, né? Tanto para dar uma determinada assistência, né? Ou para aumentar a capacidade humana da tomada de decisão. Esses casos que a gente comentou, da Luísa, ou né, desses casos todos, são chatbots, né? Que são esses... né, enfim, que tem esse tipo de mecanismo. Um outro tipo de mecanismo, por exemplo, né, não sei quem aí tem Netflix, mas aquelas recomendações que eles fazem, né, com base no tipo de coisa que você consome. Então, com base nos seus dados, eles conseguem ver, ó, o Thiago consome esse tipo de filme, esses seriados, esse ator, gosta desse ator, né? Então, assim, todas as recomendações são com base naquilo que você consome, né? E com isso, inclusive, eles conseguem aumentar muito o retorno, né? Enfim, a quantidade de pessoas que ficam ali, permanecem na plataforma, que a cada momento você vai consumindo mais daquilo que você gosta. E, enfim, tem uma série de tecnologias, mas de certa forma é isso, né? Elas consomem os dados e com base nesse consumo de dados, elas conseguem enxergar determinados padrões de comportamentos e elas aprendem esses padrões de comportamentos e elas aplicam. Em alguns casos, isso é feito de forma livre, em alguns casos, isso é feito de forma, digamos, controlada. Como é que é isso, por exemplo? Vamos supor, tem alguns casos que a própria plataforma, né, quem está configurando ali a tecnologia, ele dá autonomia para que aquela tecnologia possa aprender e possa recomendar isso na prática. Então, por exemplo, Netflix, tem algum problema se você deixar a máquina fazer as recomendações com base no seu perfil de consumo? Na minha opinião, não, né? Não precisa ficar controlando e checando toda hora o que o Netflix está recomendando para você, o que está recomendando para mim. Em outros casos, você precisa, sim, ter um controle disso. Então, por exemplo, vamos dizer que a Alexa lá, né? Você está lá conversando com a Alexa e aí você fala, por exemplo, com ela um monte de coisa que não tem nada a ver. Você faz comentários, por exemplo, racistas, nazistas ou qualquer tipo de comentário infeliz. Se ela aprende aquilo, se você deixa ela aprender sozinha, daqui a pouco outra pessoa está perguntando alguma coisa para a Alexa e ela está dando uma resposta baseada em nazismo, entendeu? É um negócio absurdo. Então, assim, é muito importante que você consiga planejar, né, e, enfim, implementar qualquer tipo de solução de inteligência artificial pensando nisso. Eu vi um caso, por exemplo, de uma acho que era uma dessas assistentes que eles deixaram livre e que aconteceu isso, que em um dia as pessoas começaram a perceber que ela aprendia e que ela enfim, reproduzia o comportamento dos humanos que conversavam com ela, começaram a ensinar um monte de coisas horríveis para a inteligência artificial e o robô saía falando aquele monte de coisa. Então, assim, isso é preocupante. Acho né? que outro ponto, só para finalizar, por exemplo, o Facebook e outras redes sociais também usam esse tipo de mecanismo. Então, para sugerir amizades, para sugerir páginas, sugerir conteúdo. E agora, por exemplo, tem a eleição americana em 3 de novembro. Então, está uma disputa muito grande se a inteligência artificial do Facebook pode sugerir conteúdo, sugerir algum tipo de página para as pessoas, que lá, por exemplo, o voto é facultativo. Então, às vezes, empresas, partes interessadas podem criar conteúdos que podem fazer com que as pessoas desistam de votar por algum interesse ou por outro. Ou você pode criar notícias falsas e espalhar para algum tipo de grupo que você sabe que pode estar mais suscetível a acreditar naquela notícia e depois que virou algo que viralizou, vai ser difícil você desmentir. Então tem muito uma parte ética e da inteligência artificial, que é importante ter em mente. Esse ponto é super interessante, né? Tem até uma série de documentários, de estudos sobre isso. No caso, por exemplo, das eleições do Trump, né? Das primeiras eleições do Trump. Isso, exato. É o caso da Cambridge Analytica, né? Então, tanto nas eleições do Trump quanto nas eleições do Brexit, né? Que foi a saída do Reino Unido da União Europeia. Então, uma série de pontos que mostram que com a identificação dos dados das pessoas, do comportamento das pessoas, você pode criar
conteúdos que sejam específicos para aquelas pessoas, né? Super específicos para aquelas pessoas e, de certa forma, influenciar o comportamento dessas pessoas, né? Então, a gente fala que a gente está vivendo em bolhas, né? Em certo sentido, principalmente nas redes sociais. Então, se eu só curto um determinado tipo de pessoas ou de posts, e se tudo que eu vejo, né, as pessoas só começam a me mandar, a Isabela gosta disso, então eu vou mandar só disso para ela. A gente vive num mundo polarizado, né, num mundo de bolhas, em que ninguém consegue ver o lado do outro e chegar num ponto em comum. Isso é muito preocupante, né? Exato. Esse foi um ponto que nenhum outro momento da civilização moderna você enxergou esse foco tão grande de você retroalimentar suas próprias crenças, né? Então, Exato. isso Desculpa. até volta um pouquinho que a gente falou lá com a Carol. Exato. Sobre os nossos vieses em neuromarketing, né? O pessoal de política, das redes sociais, usam muito isso. Que você, como é que as pessoas tomam decisões, como é que as pessoas são convencidas, como é que você consegue direcionar uma pessoa a tomar algum tipo de comportamento. A inteligência artificial tem muito disso, que é bom ficar atento. Exato. Eu vi aqui, olha só que interessante que a Janaína comentou também, que criaram uma influenciadora baseada em inteligência artificial, né? Legal. E, de certa forma, também como é que as pessoas, os influencers vão competir, né, com a máquina. Exato. Gente, é muita coisa. Criaram, por exemplo, uma música de um rapper que já tinha falecido. Eles pegaram todas as músicas dele e criaram uma inteligência artificial, com inteligência artificial, uma música como se fosse de autoria dele. Tipo, a música era muito parecida com as músicas dele, utilizando inteligência artificial. Aqui tem um exemplo também de reconhecimento de imagens, né? Que também é um ponto que pode ser muito positivo e muito negativo. Por exemplo, do ponto de vista de segurança, às vezes é bom eu chegar aqui no meu computador, ele fazer meu reconhecimento facial e eu conseguir acessar e ter a segurança de que sou eu. Mas, por outro lado, tem gente construindo robô e máquinas, né, que vão matar pessoas. Então, por exemplo, você vai lá, pega um drone, coloca uma inteligência artificial nele, que ele tem que identificar tal pessoa. Na hora que chega e identifica o rosto daquela pessoa, mata a pessoa. Gente, isso é um negócio bizarro. Então, assim, tudo isso está sendo utilizado para o bem e para o mal. A gente tem que ter consciência disso, a gente tem que medir, né, até que ponto que a gente se envolve numa determinada coisa ou não, principalmente pela questão de ética, né? E a gente tem que ter consciência das coisas que estão acontecendo, né? Exato. Teve uma estilista que criou uma roupa que evita a identificação facial. Que interessante. Não conhecia. A gente usou como exemplo o Pokémon Go. Vocês usaram, gente, o Pokémon Go? Alguém aí jogou? Que tipo de tecnologia que está por trás dele? Para quem não jogou, é aquele tipo de tecnologia em que você está pegando aqui a tela e aí você consegue, né, além de ter os elementos que já estão ali na vida real, você consegue adicionar outros elementos nessa... Deixa eu ver aqui. Sim, realidade virtual, virtualização. Aqui tem um ponto interessante, né? O pessoal comentou de realidade virtual. Existem dois tipos de tecnologias relacionadas a isso, né? Tem a realidade virtual, tá? E tem a realidade aumentada. Então, esse daqui do Pokémon é a realidade aumentada. Por que é aumentada? Porque já tem uma realidade e você aumenta, ou seja, você adiciona outros elementos. Isso. A realidade virtual, ela é completamente virtual, né? Geralmente você usa aqueles óculos de realidade virtual e fica lá. Então, é diferente. Essa daqui você tem elementos do mundo real e você tem outros elementos, né, artificiais. A outra é totalmente artificial. Mas todo mundo confunde isso, né? Todo mundo, difícil assim, entender na primeira momento. É difícil e as pessoas nem sabem que existe esse nome de realidade aumentada, né? Exato. Então, essa é a realidade aumentada, né? Isso. Que ela faz uma sobreposição do que já existe no mundo físico, igual a Isa falou, e cria um contexto digital para aumentar a realidade que você está vivendo, né? Então, por exemplo, você está pensando em construir uma casa. Você às vezes tem um terreno, que você está lá olhando o terreno como ele está hoje. Às vezes tem grama e tal. Você pode, por exemplo, criar uma realidade que você consegue imaginar como é que a casa ficaria naquele mesmo espaço. Você consegue ver através, por exemplo, de um tablet ou de um celular, como é que aquilo ficaria no espaço que hoje está vazio.
Ou você consegue, por exemplo, usar um holograma, ou se a pessoa estivesse lá. Então, tem várias coisas muito legais que você consegue usar com realidade aumentada. Tem muita empresa de construção, por exemplo, de tinta, né? Uhum. Que aí você vai lá e vai mudando a cor da parede, Exato. né? Eu já vi uma vez que era que você muda também esse negócio de revestimento ou coloca coisas, elementos diferentes, né? Exato. Você consegue experimentar como você quer fazer uma redecoração da sua casa, você coloca, por exemplo, você mira seu celular, seu tablet para a parede e você vai lá mudando a cor, né? Ou você quer ver como é que um quadro ficaria, ele vai lá e ele consegue colocar. É muito interessante. E tem outras aplicações, vamos dizer, um pouquinho mais industriais ou de negócio, né? Você consegue, por exemplo, você está numa reunião de trabalho e você consegue, às vezes, direcionar. Você está numa mesa, você consegue mostrar, por exemplo, uma maneira do infográfico, como é que os dados da receita se comportaram. Você consegue, de uma maneira bem lúdica e bem diferente, dar uma experiência legal para as pessoas que estão lá. Exato. Agora, o que eu mais tenho vontade, que eu já vi em alguns eventos, mas assim, né, nunca meio que já embutido no nosso dia a dia, é holograma, né? Vocês imaginam que legal? Tipo, você está numa reunião, igual a gente está aqui agora, aí a gente põe um holograma lá, tipo, é como se tivesse todo mundo no mesmo ambiente físico, né? Isso teve até uma exposição, né, do Castelo Rá-Tim-Bum, que na entrada eles colocaram, não sei se vocês viram, teve aqui em São Paulo, algum de vocês foi, gente? E na entrada tinha um holograma do Nino, né? Eu não sei se é da época de vocês, não, né? É da minha época isso, da época das meninas também, da Renata e da Carol, gente. Não, minha pode não, não gente. é da época de vocês. Aqui, a Esther comentou, tem um recurso do Google que ele faz um animal em um tamanho real utilizando a câmera. Ó, que legal. Que legal, não conhecia. Exatamente. Ao invés de você prender os animais num zoológico, por exemplo, né, a gente pode ficar preso e deixar os animais livres e conhecer eles. Né? Bem legal. É da época dele, sim, tá vendo? Viu? Que bom, eu me sinto menos menos velho agora. Então, essa é a realidade aumentada, viu? Agora a gente tem aqui, ó, próxima tecnologia, né? Quem é que conhece esse símbolozinho aqui? Hoje, para quem gosta de mercado financeiro, essas coisas estão falando muito. O Bitcoin, isso aí. mesmo. E o Bitcoin, vocês sabem que tipo de tecnologia que ele usa? Que muita gente confunde, acha que às vezes o Bitcoin é a tecnologia, né? Exato. Tem criptografia. Tem criptografia no meio. Mas não é só isso. Não é só isso. Uma moeda virtual, tem criptografia, mas não é só isso. Pessoal, a tecnologia que está por trás do Bitcoin ou de outras dessas moedas digitais é o que a gente chama de blockchain, tá? O que é o blockchain? É como se fosse isso aqui é coisa muito antiga, tá? Mas o que acontece? Na contabilidade, antigamente, como é que as pessoas faziam contabilidade? Elas tinham o que chama de livro-razão, tá? Que era um livro mesmo, um livrão grande, e a cada compra, ou a cada pagamento, ou a cada transação que as empresas tinham, elas iam lá e escreviam. Então, por exemplo, fulano pagou tanto, então fulano comprou tal coisa, à vista. Então, você chega lá, entrou, sei lá, saiu tanto de estoque e entrou tanto de receita. Né? Você ia registrando, né? Escrevendo todas as transações que a empresa fazia. Isso. Vamos dizer que eu e a Isabela, a gente empresta muito dinheiro um para o outro. Um paga uma coisa, outro paga outra. Então, eu posso colocar o que eu estou pagando e o que a Isabela está pagando para mim. Então, eu paguei R$50, no meu, vamos dizer, entra como uma despesa, na Isabela entra como um ganho. E assim vice-versa. Ao invés de cada um ficar anotando lá, cada um suas informações num canto, você consegue ter como se fosse um lugar só e todo mundo tem acesso a esses dados. E como você vai criando um elo muito grande de várias pessoas que vão dizer, eu paguei R$50 para a Isabela. E todo mundo, daí o Thiago valida, a Isabela valida, a Renata valida, a Carol valida. Várias pessoas vão validando nessa cadeia enorme e vai dando confiança para todo mundo. Então, quanto mais pessoas e quanto maior o número de dados transacionados dentro dessa cadeia, maior a confiabilidade e você vai fazendo com que intermediadores fiquem desnecessários.
Então, você, por exemplo, não precisa ir lá no banco, colocar o seu dinheiro, para daí o banco pegar e emprestar para outra pessoa. Se você registra, por exemplo, no blockchain, todo mundo sabe que eu paguei os R$50 para Isabela. Você não precisa ir lá no banco e falar, vou pagar uma taxa para o banco, vou ter que assinar os documentos para registrar isso. Isso fica muito mais fácil, cria uma confiabilidade em toda a cadeia. Exato. O blockchain, gente, ele tem o mesmo princípio da internet, que é o que a gente chama de peer-to-peer, ou ponto a ponto. Então, por exemplo, a internet, se eu fiz aqui uma transação, e se eu entrar em qualquer outro lugar do mundo, a transação está lá registrada, ela registra em todos os lugares, porque é um sistema distribuído, né? Não é um livro ou um computador único ou um lugar único onde as coisas acontecem. Elas acontecem de forma distribuída. Então, é o mesmo princípio, né? O blockchain, ele também é ponto a ponto. Vocês estão vendo esse desenho que tem aqui antes do nome blockchain, que tem vários quadradinhos? É como se cada quadradinho fosse uma dessas transações, né? Só que no blockchain, no caso, por exemplo, no caso ali da moeda, né, que é uma das aplicações, você, para comprar a moeda do Bitcoin ou uma outra, você tem um código, né, não é o seu nome, é um código, então ele registra lá, o código tal vendeu X% de um blockchain para o código tal, né, do blockchain, olha, do Bitcoin para o código tal. E aquilo tudo vai sendo registrado. Se todos os registros, né, se o registro no meu computador aqui, se o registro que o Thiago fez e o registro de todo mundo é o mesmo, eu posso até ir lá e mudar o registro. Por exemplo, eu posso chegar no meu computador, eu posso mudar e ao invés de falar que eu comprei 1 Bitcoin, eu falo que eu comprei 100. E eu mudo e eu faço aquilo no meu computador. Ou seja, não é que ele vai ser contra qualquer tipo de fraude aqui. Mas por que a fraude não funciona? Porque se eu fizer uma fraude aqui, e a cada, vamos supor, acho que o Bitcoin a cada 10 minutos, vamos supor, a cada 10 minutos ele vai e faz esse check para ver se todo mundo do mundo está com aquele mesmo registro. A partir do momento que ele vir que o meu registro está de 100 Bitcoins, mas o que do mundo inteiro está de 1 Bitcoin, ele vai me bloquear na rede, eu não vou poder mais fazer nenhuma transação e aquilo ali vai ser considerado um erro, né? Uma fraude, ou um erro, uma fraude, uma falha. Então, assim, isso que é importante, né? Se todo mundo tem acesso àquela mesma informação, uma vez que alguém frauda a informação em uma ponta, aquela ponta é excluída e todos os outros, né, eles continuam. Então, por exemplo, se alguém comprar, se alguém tiver, sei lá, 50, que a gente, no caso do Bitcoin, a gente fala de mineradores, né, que são as pessoas que usam as suas máquinas para fazer o processamento desses dados. Se alguém conseguisse comprar mais de 50% de todas as máquinas, de todo o poder de mineração, não sei o que, essa pessoa poderia fraudar? Poderia. Porque se essa pessoa tiver o domínio de mais de 50%, ela pode fraudar aquilo em mais de 50% dos casos, e aí, aí beleza, né? Aí na hora de fazer o cheque, a fraude vai estar mais relevante do que os outros que não estão com fraude. Exato. Acho que é um negócio, é um tema complexo, né? Não é algo simples de se explicar, nem de se resolver. Né? Daí, entrando só um pouquinho no nosso exemplo, essas moedas digitais surgiram muito em função da crise financeira de 2008. Não sei quem que lembra exatamente quais foram as razões. Um dos motivos era que várias organizações que eram consideradas confiáveis deram avaliações sobre ativos, sobre créditos, que na verdade se tornaram mentirosas, porque falaram que às vezes era um bom crédito, mas que no final acabou que não era um crédito bom e vários bancos quebraram, várias organizações quebraram em função dessa confiança que foi colocada em algumas empresas, em algumas agências que avaliam risco, e essas empresas e agências estavam erradas. Então, o blockchain e vários usos do blockchain são muito para você não ter um dono. Então, isso que a Isa falou é importante, porque eles dão um foco muito grande em você, quanto mais elos na cadeia, mais confiança você acaba gerando, porque ninguém quer ser feito de trouxa, né? Ninguém quer ser passado para trás. Então, se você cria uma cadeia muito grande, vai ser muito difícil esse tipo de fraude acontecer. Exato. E aí, por exemplo, aqui, esses casos que a gente está falando, como, por exemplo, das moedas, né, são casos em que a rede de blockchain ela é pública, né? As moedas digitais são, então, uma rede pública. Exato. Só que você também pode fazer redes privadas de blockchain.
Então, a gente tem utilizado muito, né? O pessoal tem utilizado muito o blockchain e outros processos. Por exemplo, para rastreabilidade de suprimentos. Então, vamos supor, eu vi um projeto que foi feito em que eles tinham uma produção de vinhos de uma marca caríssima e aí o pessoal queria entender a origem do vinho. Então, eles colocavam sensores no vinho e aí eles identificavam, por exemplo, quando você pegava o vinho, você olhava pelo rótulo, né, pelo código de barras ou alguma coisa, você colocava no seu aplicativo e você via de onde aquele vinho veio, onde que a uva foi plantada, quanto tempo que ela ficou na maturação, qual foi a temperatura na produção do vinho, qual foi a temperatura do vinho ao longo de todo o caminho dele até chegar na sua casa. Você consegue acompanhar toda a cadeia de suprimentos. Um outro ponto que o pessoal está utilizando bastante também para também essa rede privada, né? Porque aí você não vai botar a rastreabilidade do vinho para o mundo inteiro, né? Você vai deixar mais específico, por exemplo, não só para rastrear a cadeia de suprimentos, mas para rastrear medicamentos, né? E uma série de outras coisas, verificar a identidade de pessoas, né? Às vezes tem vários cheques para fazer, então tem sido utilizado também para outras coisas, tá? Essa tecnologia aqui agora, pessoal, qual que é? Drones, isso mesmo, né? Os drones a gente já tem visto aí utilizado com mais facilidade. São esses dispositivos que voam ou se movem, tá? Não necessariamente o drone precisa voar, pode ser um drone que se move por terra, mas o ponto dele é que ele não precisa de um piloto, né? Exato. Não precisa de um piloto. Então, a gente viu há pouco tempo o iFood fazendo, por exemplo, sua primeira entrega remota. A Amazon também buscando drone nas cidades mesmo, entregar uma variedade de produtos usando drones. Tem também utilização no meio de agricultura, então para você entender, por exemplo, como é que está toda a sua plantação, você manda um drone para poder rastrear e entender, utilizando, por exemplo, inteligência artificial, para ver como é que está a qualidade da sua safra. Para contar cabeça de gado. Contar cabeça de gado. Então, tudo que às vezes você precisava estimar, ou que era muito perigoso para algumas pessoas, você pode utilizar os drones. Exato. E também um tema super interessante para fazer transporte de órgãos, né? Então, por exemplo, o órgão, à medida que você tira, né, para fazer doação de órgãos, é muito pouco tempo que você tem. Então, às vezes, numa determinada cidade, transportar de um hospital para o outro, você consegue aumentar a chance de vida, né, e de utilização desse órgão. Então, esses são os drones, né? Aqui a gente tem um outro exemplo, tá? Aqui, não sei se dá para entender direito, mas a ideia aqui é de uma casa conectada, tá vendo? A pessoa está aqui no aplicativo e ela consegue monitorar as câmeras, ela consegue monitorar o Wi-Fi, ela consegue monitorar aspectos de segurança, ela consegue ligar a luz, desligar a luz, fazer uma série de coisas no que a gente chama Google Home. A Amazon vende muito isso, vende mesmo. Mas qual que é a tecnologia que está embutida nisso? Qual que é a tecnologia que está em cada um desses elementos da casa? Internet das coisas, muito bom. Perfeito. Exato. Então aqui, né, a gente está falando da internet das coisas, né, que são esses dispositivos que têm sensores, né, e ativadores, e que com esses sensores a gente consegue monitorar toda a rede e consegue ativar, desativar alguma coisa, né, fazer essas medições inteligentes. Isso tem vários usos, tanto, vamos dizer, para nós, pessoas físicas, como para empresas, né? Então, você pode acordar na sua casa, você pode, sem sair da sua cama, já pedir para a cafeteira ser ligada, você pode colocar para o leite começar a esquentar, para a torradeira ligar, você pode já ver na geladeira se está faltando algum item e às vezes já consegue pedir do mercado o item que está em falta. Se você estiver longe da sua casa, você pode verificar como é que estão as câmeras, verificar se tem algum tipo de risco, se a internet caiu, se algum tipo de serviço não foi realizado. E em empresas, você consegue, por exemplo, ver como é que está o estado de uma máquina, se ela está prestes a estragar ou não, e ao invés de, por exemplo, parar toda uma linha de produção, você consegue corrigir o problema antes que a máquina realmente quebre, você consegue ter noção de sensor de aproximação, a questão de segurança. Então, por exemplo, se tem uma pessoa que está mexendo na máquina,
como a empresa tem, como tem vários sensores, por exemplo, você consegue pausar uma linha de produção para evitar um acidente com uma pessoa. Você consegue acompanhar se a sua carga já atravessou, onde que ela está na linha, né? Então, às vezes, vai comunicando, eu saí aqui de São Paulo, saí aqui da Barra Funda, eu já estou na Paulista. Então, daqui 5 minutos eu vou conseguir chegar ali no seu endereço. Tem vários usos muito legais. Exato. Maior IoT, né? O próprio celular. Então, todo celular é um dispositivo que está sendo controlado. Então, todo celular tem essa tecnologia de IoT. Isso vai ser cada vez mais utilizado, principalmente com as questões de 5G que estão vindo por aí, né? E, enfim, é isso. Vamos dar uma acelerada aqui para a gente terminar no tempo. Essa tecnologia aqui, essa aqui é a Sofia. Não sei se vocês conhecem a Sofia, mas ela é um robô, né? Então, a gente está falando da tecnologia de robótica, tá? A robótica é uma combinação aí de engenharia e de ciência da computação para criar, projetar e operar dispositivos mecânicos, ou seja, robôs. No caso da Sofia, eu conheci a Sofia pessoalmente no evento que eu fui ano passado, e é muito interessante porque ela tem a capacidade, né, já foram desenvolvidas várias capacidades cognitivas e ela consegue conversar como se fosse uma pessoa, é super interessante. Então, na verdade, eles levaram a Sofia e um outro robô e os dois ficaram conversando entre eles, meio que flertando. Foi super interessante. E ela robótica é utilizada para tudo, né? Na manufatura, por exemplo, você tem robô, por exemplo, de pintura, robô para fazer qualquer tipo de procedimento, e a gente vê vem muita coisa aí na indústria 4.0, né? Relacionada à robótica. Robôs para fazerem procedimentos médicos, né? Para fazer cirurgias e tudo mais, e uma série de outras operações nas empresas. Exato. Isso, ela chegou a dar uma entrevista. E a gente vê, por exemplo, que é uma robótica aplicada junto com inteligência artificial. Então, a gente vai vendo que algumas tecnologias vão se juntando para produzir algo cada vez mais legal. Exato. Aqui a gente tem uma outra que a gente já comentou, né? O pessoal chegou a falar aí de realidade virtual, né? Então, a diferença é que na realidade virtual, né, diferente da realidade aumentada, você tem uma simulação total, né? Não é um mix do ambiente real com o ambiente virtual. É um ambiente totalmente virtual, né? Então, é a simulação com uma imagem 3D de um ambiente completo em que você pode interagir. Os videogames são ótimos, né? Eu já joguei em eventos assim de inovação, de transformação digital. Aí você tem aquele de tiro, tem uns que você fica com a faca, sabe aquele negócio que vem a fruta e você corta as frutas? Aí você fica lá cortando fruta, parece uma pessoa maluca quando vista de fora. Mas é super interessante. E tem sido utilizado para várias coisas. Exatamente. Né? Então, você pode visitar lugares, ao invés de sair de casa, você consegue visitar um museu totalmente dentro da sua casa. Você pode fazer um treinamento, às vezes pode ser muito perigoso, pode ser muito custoso estar lá presencialmente. Você pode fazer um treinamento totalmente da sua casa. Então, tem muitas coisas. Ou, por exemplo, você pode ir para coisas que ainda não existem. Então, você pode, assim que esse prédio vai ficar, é assim que a gente planeja, que essa loja vai ser. Esse tipo de experiência que a gente vai construir na nossa próxima loja. Então, tem muita coisa legal. Exato. Estou vendo que tem um pessoal que já jogou aí, né? Eu joguei já o jogo e teve uma vez também que eu vi uma empresa de arquitetura que ela ia e te mostrava uma casa e falava assim, aqui está o revestimento de mármore, mas e se você quiser o piso tal? Aí ele ia trocando várias coisas na hora para você ver como é que funcionava, bem legal. Então, essas são as 8 tecnologias, tá, gente? Tem várias outras, mas essas são aí as que na pesquisa, né, tiveram um impacto maior nessa nova realidade que a gente está vivendo. E aí a gente já está com um tempinho bem no final, mas antes de terminar, se vocês quiserem, a gente gostaria de ter um novo encontro com vocês, tá? Para a gente conversar um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais esses temas. E a gente queria passar um exercício, né? Esse exercício, ele chama STEP, tá? É um exercício clássico de futurismo, então, se vocês quiserem pensar um pouco no futuro, sair um pouco da caixa, é um exercício legal para isso. E a ideia aqui é que para cada um desses 5 temas, né, para o tema social, para o tema técnico, para o tema econômico, ecológico e político, a gente consiga ter, como é que se diz, uma
uma visão, né? Pensar em ideias de futuro, né? Dado tudo isso que a gente falou, modelos de negócio, experiência, as pessoas, tecnologias, como é que vocês acham que tudo isso vai impactar em cada um desses tópicos que a gente está levantando aqui? Então, poxa, questão política, a gente comentou da eleição americana. Pô, será que alguma dessas tecnologias não pode ser um jeito da gente votar, ao invés de a gente ter que ir para a urna nos locais? Coisas ecológicas, será que a gente consegue criar experiências e juntar tecnologias e negócios que são sustentáveis? O social, como é que a gente consegue, por exemplo, ajudar pessoas que hoje estão numa situação um pouco mais debilitada, usando todos esses elementos que a gente comentou hoje? Exato. Nesse primeiro exercício, a ideia não é criar essas soluções ainda, mas é colocar tendências. Então, por exemplo, né, você estava comentando a tendência ecológica, nesse sentido. Será que não tem uma tendência das pessoas se preocuparem mais com o meio ambiente, né? As pessoas serem vegetarianas ou veganas, será que isso não é uma tendência? Energia mais limpa. Energia mais limpa. No ponto de vista econômico, né? Será que a gente não está vendo uma tendência de descentralização, né? De economia mais colaborativa e tal? No ponto de vista social, como é que vai ficar essa questão do isolamento social com a reconexão social? Então, tem vários pontos. Aqui, eu até coloquei um link de dicas, mas faz o seguinte, a gente vai mandar um documento para vocês, né? A gente não tem muito tempo aqui para explicar, mas a gente vai mandar um documento para vocês com algumas ideias, tá? Com alguns insights que vocês podem ter para fazer esse exercício. A ideia aqui, gente, é que quantidade é maior que qualidade. Então, pense, qualquer coisa que for aparecendo. Se vocês puderem se organizar em duplas, por exemplo, para fazer o exercício, é melhor, porque você consegue trocar ideias com outras pessoas e conversar, e o exercício fica mais rico. Então, façam esse exercício, tragam para a gente. Nesse próximo encontro, a gente pode discutir um pouco mais sobre isso, sobre como que a gente pode usar isso a nosso favor e como que a gente pode criar coisas novas ou mudar a nossa forma de trabalhar com isso. E acho que vale a gente trazer um pouco também sobre algumas das competências, né, ou das características que estão sendo mais valorizadas pelas empresas e pelos indivíduos nessa nova era de disrupção digital, para a gente discutir um pouco disso e compartilhar com vocês. Tudo bem, Vocês pessoal? já sabem como é que chama isso, né, galera? Hashtag desafio do Trilhas, missão dada é missão cumprida. Então é isso que a gente espera ver aqui, hein? Né, Carol? Exato. A gente só vai encerrar por causa da gravação, mas a gente pode continuar mais um pouquinho para tirar dúvidas e para explicar melhor o exercício, tá? Para ver se o pessoal entendeu. É que a gente tá falando. Combinado. Tá, então, para quem precisar sair agora ao meio-dia, muito obrigada pela presença. Já queria agradecer então oficialmente a Isa e o Thiago, foi maravilhoso. A gente aprende muito como voluntário, inclusive. A gente faz o programa para os jovens, mas a gente aprende demais. Então, gratidão pelo tempo de vocês. Sorte a nossa, né, cara? Eu quero mandar dúvida o tempo todo. Então, muito obrigada pela participação de todos e pelo carinho de vocês de estar aqui com a gente, tá bom? Então, como a gente sempre gosta de colocar e incluir, a gente traz um pouco de sentimento no final. Todos os nossos vídeos a gente sempre trouxe um pouquinho de sentimento. Eu saio daqui sentindo que existe muita possibilidade por trás de todas as novidades que estão chegando. E se a gente coloca um olhar de positividade por trás disso, a gente pode mudar o mundo muito mais e de formas mais rápidas até, utilizando todo um potencial de transformação digital. No que eu puder contribuir no assunto, o que as empresas estão procurando, contem comigo, sou Red Hunter, vou ficar super feliz em contar os meus desafios gigantescos nessa área, são muito grandes. Muito rico, mas assim, Isa e Thiago, vocês trazem uma energia para dentro do Trilhas. Eu não sei nem como agradecer, estava comentando aqui no PVT com as meninas. Obrigado. Quanto que a gente muda, né? O quanto que é blowing mind, quanto que a cabeça explode no bom sentido depois de um encontro com vocês. Então, assim, quinzenalmente, meia horinha, brincadeira, mas é muita gratidão por vocês, pelo tempo de vocês, pela inteligência compartilhada de vocês com a gente, né? Pelo carinho, pela imersão, por todo o investimento que vocês fazem em vocês e compartilham de forma tão generosa com a gente. Em nome do Trilhas Mentoria, quero agradecer infinito a vocês dois, portanto. A Carol, que fez essa ponte, como sempre, ela tem um nível de conexões incrível. Gratidão imensa. E queria, antes da gente encerrar o vídeo, que antes da gente fazer o fechamento e você toca o fechamento, só ver se os meninos querem também aproveitar para falar como eles saem, como eles estão se sentindo, antes até da gente abrir para perguntas. Vocês querem falar? O Gui até colocou câmera aí.
É que foi diferente, mesmo porque eu quero me formar em TI, uma bela pitadinha de um prato cheio do que eu quero aprender é muito legal. Então me interessou em muito, vocês não fazem ideia. Pô, que Tanto pelos legal. insights, tudo. Eu também, eu quero falar que eu amei bastante. Eu amo falar sobre coisas que são tendências que estão chegando para o futuro e sobre novas tecnologias. Eu adoro saber as coisas que estão chegando, inovações. Então, tipo, amo aprender sobre tudo isso e acho enriquecedor para a gente colocar em prática. A gente que está aqui no Trilhas, que quer empreender, que quer fazer todas essas coisas. Então, é muito bom. Então, acho que foi incrível. Então, obrigado. Obrigada a Imagina. vocês, gente. Foi um prazer, gente. De verdade. Muito obrigado pelo tempo, pela atenção. A gente até colocou uma frase aqui, né, que a gente esqueceu de colocar, mas que é uma mensagem importante, né, e que acho que vocês já estão ligados nisso, que não é, no final das coisas, não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Então, vamos continuar, né, explorando esses pontos que vocês comentaram, de como que a gente usa tudo isso que está vindo a nosso favor, né, e como que a gente se coloca como protagonista desse novo mundo para aproveitar todas as tecnologias, todas essas tendências e gerar o bem para as pessoas, né, e gerar um impacto positivo na sociedade. Perfeito. Então, eu queria pedir para quem puder abrir a câmera para a gente tirar uma foto do mundo. Deixa eu só interromper aqui. Arrumo o cabelo para tirar a foto. Vamos lá. Peraí que ficou... Ah, agora sim, peraí. Calma, segura. Ai, que bom que eu tava falando e tava no mudo, não é isso? Ah, que bom. Ninguém vai avisar se tá no mudo. Puxa vida. Hashtag aqui. Segura aí, Tati. Porque a Tati ficou se mexendo. Agora foi. Aí, obrigada. Obrigada, pessoal. Aqui a transformação digital é mais lenta. Manda pra gente, Isa e Ti, pra gente poder... Manda os links de vocês, que a gente manda no grupo dos jovens para eles seguirem vocês, acompanhar. Perfeito. Combinado, gente. Mais alguém quer compartilhar Deixa eu mandar um exercício antes de eu parar a gravação? Isso. Isso. Alegria intensa. Que legal. Obrigada, gente, foi fenomenal. Adorei todos os assuntos. Que bom. Que bom, pessoal. Que bom. A gente fica muito feliz. Então é isso, pessoal. A gente encerrando aqui, continuem ligados mais um pouquinho para a gente terminar, tirar dúvidas de vocês, pegar comentários e marcar o próximo encontro, confirmar a data. E é isso, muito obrigada, gratidão a todos que estão aqui, gratidão a Isa e o Thiago mais uma vez. E hashtag. Obrigada. Desafio do Trilhas, bora. Desafio do Trilhas, hein, galera? Hashtag. Beijo, pessoal. Bom sábado para vocês. Bom final de semana. Foi ótimo, valeu, foi incrível. Beijo.